no bolo, mas ela não sacaneia, não. Só ele mesmo. Estamos ao vivo, então. Boa noite, Clube da Luluzinha, número 3. Estamos aqui hoje com a Ingrid. Daqui a pouco os outros meninos estão chegando. E aí, Ingrid, se apresenta aí, fala um pouco aí de você pra gente começar. Boa noite, meninas. Boa noite, meu povo, minha pova. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Eu estive presente na live ontem, então a galera pôde conhecer um pouquinho de mim. Agora aqui só um papinho entre a mulherada. Estou muito animada de novo de estar com vocês, cara. É uma experiência incrível. Dá aquele nervosismo, mas passa. Até porque, né, como a boa sanguínea, não paro de falar. A Dani vai ter que me interromper se ela quiser falar. Mas, assim, voltando tudo que eu disse ontem, meu nome é Ingrid Santos, eu tenho 28 anos, eu sou advogada, eu moro em Mogi das Cruzes, que é uma cidade metropolitana de São Paulo, né? O pessoal fala que aqui é extremo leste. Eu sou sagitariana, sou sanguínea, tenho 1,75 m, uma informação Nossa muito Senhora! importante. E é isso, estou à procura de um relacionamento sério e eterno, né? E como é que foi ontem? Ontem foi muito engraçado, a gente teve a presença da Ju, do Samuel e do Paulo. Muitas biscoiteiras. Nossa Senhora, o Paulo foi assediado a live inteira. Foi muito divertido. Samuel ficou, né, implicando comigo por causa da minha altura, que eu falei que menos que 1,75 m não passa, não dá, gente, não Ah, não, passa não tem como. Não pela tem como. qualidade, entendeu? É maior do que eu, não consigo. Senão eu pareço um avatar, tá falando dos meninos. É chato porque eu salto alto, né? É um pouco vaidosa. Pois é, eu tô passando esse problema agora, porque eu fiquei solteira, eu me separei em novembro de 2019, antes da pandemia. E aí veio pandemia, nossa, tudo virou de cabeça para baixo. E aí a gente criou o grupo, começamos a conversar no grupo e tal, e aí eu criei ali até já falei isso aí na primeira live nossa, criei ali uma bússolazinha, um guide, eu falei, aqui, ó, desse jeito aqui que eu quero. Esqueci de mencionar só a altura. Meu namorado, ele é um pouquinho só mais alto do que eu, mas é tão pouquinho que não me permite usar salto. Aí o primeiro encontro eu ainda estava com um salto desse tamanho, aí agora só rasteirinha e sapatilha. Mas Abandonei ainda é um meu pouquinho salto. maior do que você, né? Então, tá Mas ok. salto nosso é já 9, 10 Já. centímetros, aí já arrebenta. Aí, para não ficar desproporcional, eu falei assim: ah, pô, deixa. Ou salto ou namorada. Eu falei assim: ah, deixa o salto. Mas aí me fala, você tá Certo. solteira há quanto tempo? Olha, eu tô solteira. Na verdade, tô solteira desde o ano novo. Que eu virei o ano e virei vida nova mesmo. Eu tava num relacionamento assim, sinceramente, era, sabe quando a amizade tem esperança de virar algo a mais, só que depois de um tempo a gente viu que era só amizade mesmo. Vocês ficaram quanto A tempo? gente fez tudo, a gente namorou mesmo, sério, de aliança, enfim, tínhamos bastante planos, mas no tempo não perdurou, né? Então não Uhum. deu certo, a gente ficou amigo, assim, Vocês ficaram quanto cada tempo juntos? a gente ficou menos de um ano. Então tá pouquinho tempo solteira. Sou, né? Sou desde o ano novo, sou 6 meses E tem solteira. história para contar? Eu me interesso por tretas e furadas. Sempre tem, né? Esse lance da altura é o mais cômico de todos, né? Porque você olha pra foto e pensa, nossa, que homão gigante. E aí quando você vê no. Menina, você acredita que eu caí numa dessa? Logo no início. É, eu vou começar. O Tarso está falando aqui de pior date. Vamos começar a explanar, né? Logo assim que eu fiquei solteira, aí eu fui para o aplicativo, né? O mais fácil, porque a minha realidade era o seguinte: as pessoas, eu sempre fui muito mais de família, né? Então, todas as pessoas que estavam ao meu redor eram mais pessoas que estavam casadas. Eu falei, bom, preciso mudar o meu ciclo de amizade, né? E aí eu fui e entrei nesse negócio de aplicativo. Eu não tenho problema com a altura, porque eu também sou baixinha. Eu namorei caras assim, baixinhos a minha vida inteira. Mas
quando eu vi a foto desse menino, ele tirava muita foto de baixo para cima, ou então foto. O menino, eu falei, gente, que moreno alto. Eu falei, caraca, né? Eu falei, pô, pela primeira vez que eu vou, né, conhecer um cara, né, altão. Quando eu cheguei lá, o menino era do meu tamanho, não era nem um pouquinho mais alto. Aí eu olhei assim, eu falei, Jesus, foi o primeiro golpe que eu caí, quando eu olhei o aplicativo, eu falei, meu pai do céu. Aí a gente ficou lá, tomamos uns drinkzinhos, aí eu falei, pô, tem que ir e tal, não sei o quê. Além de ser, eu falei que, gente, a foto engana muito, vou começar a ficar mais atenta aí nesses detalhes. Mas foi engraçado no mínimo. Você chegou Mas a eu entrar passei em pela mesma aplicativo antes de experiência. ir pro grupo? Eu passei pela mesma experiência. Eu fui para o aplicativo porque eu acho que, cara, aplicativo de relacionamento é super válido. Na verdade, eu acho que é a maneira mais fácil, né, da gente conhecer pessoas também, trocar círculo de amizade, porque querendo ou não, quando você termina um relacionamento, todos os seus amigos são amigos também do seu ex. Então, é interessante, até querendo ou não, a gente se conhece pelos GW, né, gente, pela internet. Então, fui também. Só que um dos primeiros encontros também foi nesse mesmo esquema. A gente ainda tinha combinado de ir no evento de dia, que era um samba e tal. E aí chega lá na hora, a pessoa pergunta, sabe sambar? Eu falo, claro, adoro samba, e não sei o que, a gente vai sambar então, e não sei o que. Meu, o cara era tipo uns 10 centímetros ou mais, menor do que eu. E eu fiquei tipo, ai meu Deus, imagina se eu tivesse vindo de saltado, ainda fui de tênis, porque a ideia era sambar mesmo, dançar, né? Gente, eu não consigo sambar Mas, de tênis de jeito nenhum. eu Não fui porque eu consigo. não sabia se ia ter muita gente, graças a Deus não teve muitas pessoas, mas aí também, né, se chega muita gente, ficar com um salto alto me incomoda. Aí eu falei, nossa, minha sorte, porque geralmente estou de salto alto, e o cara era, tipo, muito menor do que eu. Eu falei, mano, aí, assim, depois disso, a primeira pergunta que eu faço, quanto você tem de altura? E o pior é que a autoestima do homem é um negócio, cara, que, olha, homens, por favor, me perdoem, mas, cara, nada supera a autoestima de vocês. Porque Aham. quando você pergunta a altura, parece que vira um desafio para eles, né? Tipo, não, por que a altura importa para vocês? Tipo, importa. Importa muito. Porque não dá certo. Tem coisa na vida que não dá certo, né, cara? E, tipo, mas que, sei lá, a amizade flua. Não, claro que vai fluir a amizade. A gente, né, vai sambar junto e tal. Mas para outras coisas não vai dar certo, né? A gente é sanguínea romântica, quer Se apaixona logo e abraçar. tal, Exatamente, não que sei o é tipo, quê. falar aquelas coisas bem clichê, bem chato, que é tipo, abraçar, colocar a mão no pescoço, dar beijo levantando o pezinho. Gente, como que a gente faz isso com o menor que a gente? Não tem condições, Meu, não. como é que é? Você dá beijo levantando o pezinho? Não, falo É brincando, aquela assim, coisa bem, bem de filme, né? bem clichê mesmo, bem clichê. Você fala, no mínimo, tem que dar aquele beijo e levantar o pezinho que tem nos filmes de donzela. Fala, gente, não tem condições. Não tem E você condições chegou a de conhecer, fazer isso você conheceu já pessoalmente alguém do grupo? do grupo, não. Eu, Não tem nas duas nenhuma oportunidades que florzinha, um tiveram crush? encontro, nas duas oportunidades que tiveram encontro da galera aqui de São Paulo, um eu estava trabalhando e outro foi tipo, muito em cima da hora, eu não consegui ir porque eu já tinha compromisso com a minha família. Mas super quero conhecer a galera. Nossa, o pessoal daqui de São Paulo é muito animado mesmo. Eu acompanho todo mundo pelas redes sociais, a gente acaba conversando pelo direct. Eu acho que vai ser uma amizade assim Você pra tem que vir vida para o mesmo. Rio. São Paulo não vinga Uhum, muito, não. Não, o pessoal de São Paulo tá muito devagar. Tem que também vir para o acho. Rio. E, menina, que me mandaram correr elegante até hoje, não sei quem foi que mandou. E que é isso? Ô, você que tá ouvindo a gente aqui Sacanagem, isso. cara, Podia falar manda assim, aí, cara, eu tô tão manda. de boa. É só falar pra mim, vem conversar comigo. Mas assim, De mandou um negócio repente o mó da cara é hora, achei baixinho, mó olha só, de divertido, mas repente o cara é baixinho e já. E aí, meu aí amor? já Alô, desanimou. garotão. De repente Olá! o cara é baixinho e você já dispensou ele. Mas foi isso, né? Falei demais, eu já dispensei o É rapaz. sanguíneo, é assim mesmo. Ai, meu Deus do céu. E treta, quero saber de treta. De encontro aí engraçado. Eu quero um encontro engraçado.
Ai, meu Deus, engraçado. Porque eu não saí muito com a galera do aplicativo. Eu acho que. Acredito que acabou sendo um pouco reservado. Mas Uhum. já aconteceu, por exemplo, aqui a cidade ela é grande, Mogi das Cruzes é uma cidade grande, mas é tipo um ovo, centro comercial, todo mundo sabe quem é todo mundo. Aí já Uhum. aconteceu da pessoa, por exemplo, me ver no Tinder, né? E gostar, curtir, só que eu não curti de volta. E aí estou eu no meio das meninas, das minhas amigas, saindo no centro da cidade, né? Barzinhos, gourmet que tem aqui na cidade. E a pessoa fala assim, nossa, eu te conheço de algum lugar. Eu fico, mas da onde, né? A pessoa, não, eu te conheço do Tinder. Aí todo mundo olha, né? Meu E Deus do parece que o céu! Tinder é um negócio, aí todo mundo olha. Mas como Eu vou te assim falar, você do Tinder? eu vou te falar, eu usei o Tinder muito durante um tempo, até que eu fui bloqueada, essa história é engraçada. Eu fui Meu banida do Tinder, porque uma amiga que estava aqui também, ela estava mega apegada lá, o casinho dela, eu falei, não, a gente tem que fazer alguma coisa. Tive a brilhante ideia de entrar no Instagram dela, peguei meia dúzia de fotos e coloquei num perfil e atrelei tudo a ela. Aí quando os caras vinham falar comigo, vinham falar, né, no privado, aí eu falava assim, olha, eu não posso falar por aqui e tal, você aceita falar comigo pelo Instagram, e dava o Instagram dela. Quando ela começou a receber e eu avisei, né? Só que ela é muito tímida. E aí o que aconteceu? Ela falou, olha, tem alguma coisa errada, eu não tô no Tinder e tal, não sei o quê. Alguém pegou e foi lá e denunciou. E aí travou a minha conta. Eu falei, pô, eu tentando te arrumar um boy, você não aceita e ainda por cima agora me impede de também Me conseguir um. bloqueia Aí eu de tive que conhecer ir os pro, outros. pro aplicativo vizinho. E por acaso foi lá que conheci meu namorado. E Olha, tá só que vendo, gente? Não tem um preconceito, que esses negócios de não aplicativo às vezes tem, mas funciona. eu vou te falar, dá uma sensaçãozinha de derrota, eu confesso. Eu ainda não tenho assim essa tranquilidade toda, não. Às Eu vezes eu ainda penso diferente. Quando tô na bad, que dia bem ruim, eu falo, não, eu vou mexer no aplicativo só pra aumentar a minha estima, porque, meu Não, Deus, isso aí eu também confesso que já fiz. Mas vou te falar, eu já encontrei também uns doidos que eu fico assim, Jesus amado, cara, de onde que surge esse tipo de menina, mas é gente? esse caso. O cara me aparece no meio do rolê, tipo, na cidade que eu moro, no meio das minhas amigas, fala que me conheceu no Tinder, tipo, eu não sou uma pessoa chata, se a pessoa vier falar comigo, eu vou conversar, mas eu nunca o vi. E aí, do nada, ele fala que me conheceu no Tinder, eu fico, meu, será que ele tá... E todo mundo acreditando na história. Eu falei, não, mas eu Boa noite, nunca Rê. falei com Boa você. noite, tudo Gente, bem? temos uma Tudo Então, me bem? falaram fada. 22 horas, eu ainda estou adiantada aqui. Tudo bem, meninas? Desculpa, concluam aí, depois a gente conversa. A gente tá falando Concluam o de raciocínio. tretas. Treta? A gente está Da onde você falando tá aqui, vindo, ó. mulher, que você tá toda arrumada? Então, eu conto para vocês. Então, eu dei um tempo aqui numa aglomeração que eu estou participando. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Que aqui é um lugar que eu Estamos. nunca gravei, então, e tá uma reverberação louca. E daí eu ia de Cleópatra. Eu falei, não, mas eu tenho uma live sobre virtudes. Eu tenho um carinho assim gigante pelas minhas seguidoras que pediram minha presença lá no GW. Amo vocês, gatonas. E aí eu pensei, não, deixa eu catar uma fantasia que tem a ver com o tema virtudes, né? E como eu tenho ascendência alemã, todo alemão sempre tem uma fantasia de Frida de Fritz no armário, de lei, de lei. Isso é uma maneira de nós reverenciarmos os nossos ancestrais, né? Se você andar em Munique, você vai ver mais loja de roupa típica do que de moda propriamente dita. E é uma cidade gigante, né? Enfim, e aí como, voltando às virtudes, como as flores no cabelo, desde a Idade Média, são simbolicamente as virtudes que uma moça carrega, eu achei apropriado vir com elas. Foi isso. Mas, ó, vou te A falar, louca. vou só te dar aqui, te atualizar. A gente tá falando de treta. Virtude foi na semana passada. Tudo bem, a A gente gente, fala de tudo, meu amor. ó, Eu sou a rainha da treta. Pergunta para Kenny e Cristina. Pensa numa pessoa que gosta de cutucar onça com a gente, vara aqui. curta. Sou Deixa eu eu. mostrar minha tatuagem pra vocês. Se vocês já conseguem ver. Adoro minha tatuagem do livro.
E aí o que a gente está falando aqui para te atualizar? A gente está falando aqui do tempo que a gente ficou solteira, desses encontros engraçados, das pessoas que a gente esbarrou no meio do caminho, que deu certo, que deu errado, coisas engraçadas para a gente divertir aqui o pessoal. A Ingrid estava falando, conversando aqui É que eu nunca fiz isso aqui, eu sou completamente jacu, gente. Os comentários da galera, eu não estou vendo nada. Onde que eu acesso isso? Acesso ao quê? Tenho até medo de colocar nos lugares aqui. Não. Fica tranquila. As perguntas vão subindo, a galera daqui a pouco vai começar a fazer pergunta. E então, eu não vejo nada. Até bom que eu não me desconcentro, que eu sou avoada. Sério, acho que eu tenho alguma dislexia, alguma coisa. De verdade, isso. Tudo bem, Einstein também tá tudo certo. Então tá tudo certo. Eu tive uma vez, eu acho que foi o último, que aí eu falei assim, agora eu desisto. Eu falei, agora eu desisti mesmo. Conheci um menino também, já estava lá. Aí eu já estava nesse outro aplicativo, né? Antes de conhecer meu namorado, aí eu fui no barzinho com o cara. E aí a gente conversando, e aí o cara falando muito sobre trabalho e tal, não sei o quê, aquela coisa toda. Aí ele falou assim. Foi a época, eu trabalhei na empresa tal, não sei o que, uma empresa muito conhecida, não sei o que, eu falei, pô, que legal. Ele foi o período que eu mais ganhei dinheiro. Eu falei, que bom, era o que você ralou muito, muita hora extra e tal, não sei o que. Aí eu falei assim, e aí, você trabalhou muito? Ele falou assim, não, é porque a gente tinha um esquema lá de recibo de táxi, que aí o que eu fazia? Pegava, o meu pai me levava, e aí a gente assinava o recibo taxista e eu ficava com dinheiro para mim. Pô, fiz uma grana, aí eu... Da hora. Eu falei, você tá certo. E ele, não, a empresa dele, eu posso falar que ele não vai saber quem era uma empresa de consultoria, não deixa de ser uma consultoria, né, de consultoria de processo, que a empresa, ele é contratado para ir lá e ver o que está certo e o que está errado. Eu falei, gente, já está tudo errado. Aí o rico milionário, na hora de pagar a conta, olhou e falou assim, vamos dividir? Aí eu falei, eu faço questão. Aí dividi a conta. Você é uma lei, porque eu falaria, eu pago tudo e nunca mais aceito um convite do pobre diabo. Aí, você é uma lady, porque eu não tenho tua classe. Aí, quando eu saí, ele mandou mensagem assim, a gente nunca mais vai se encontrar, né? Eu falei, não, a gente nunca vai mais se encontrar. Aí ele, entendi. Mas falei, gente, como é que a pessoa fala assim, pra pessoa que, tipo, olha, eu ganhei muito dinheiro e você crente que porra trabalha. Não. Não, mas Heloísa, quem é Heloísa aqui? A Elo tá nos bastidores, eu sou a Dani. Dani Faria. Qual é o nome de vocês, meus amores? Que eu já amo, já conversando. A loira, quem é? Dani. Dani. E a morena? A morena do Tchan é a Ingrid. Muito prazer, Ingrid e Dani. Mas posso ser bem bandida, Dani? Pode. Ele já te falou do caráter dele. Era óbvio que ele tinha alguma coisa de caráter. Eu vou falar um no momento que ele estava levando a empresa que ele trabalha, ele já te mostrou, amor, eu tenho um desvio sério de caráter. Sim. Tipo assim, o que ele falar era consequência. Eu vou falar uma coisa para vocês. O grupo acho que vai fazer. A gente não chegou a um consenso aí de quanto tempo que falamos na primeira live do tempo que tem no grupo. Mas desde que eu comecei esse meu processo de autoconhecimento de 2018, e principalmente depois da porrada que eu tomei na separação, eu comecei a prestar muita atenção em nos sinais. Sabe por quê? As pessoas sempre falaram pra gente que a gente conhece as pessoas quando a gente se separa. Só que, na verdade, as pessoas estão, desde o início, estão lá dizendo o que elas são. Só que tem um detalhe, quando você está conhecendo a pessoa, a gente não quer ver, a gente acha que a gente vai mudar, a gente tem uma predisposição de fazer dar certo, e quando você se separa, você não tem nada disso. Então, você vê a verdade nua e crua. Por que eu tô falando isso? Nesse período que eu fiquei solteira, aí vamos dividir, né? O Tarso falou assim, né? Vamos dividir aqui assim, ó. Vamos fazer aquele vamos dividir o tempo que eu fiquei solteira. O Tarso falou assim, porque no ano passado Dani ainda estava solteira. Era nesse período que eu tô te falando. Nesse última fase da minha vida de solteira, que eu estava assim, né?
a campo, bem, né? Se é que vocês me entendem, as minhas amigas falaram assim, nossa, você está extremamente exigente. E você está descartando as pessoas. E aí eu falava assim, olha, existe uma grande diferença entre você descartar uma pessoa, porque a pessoa ela é alta ou ela é baixa, Seletiva, né? é outra história. Exatamente. E você olhar e ver que uma pessoa que chega para você e fala que está fraudando a empresa, você fala assim, cara, beijo, tchau. Isso não tem negociação, entendeu? O cara que não claro tem que vergonha. o próximo passo vai ser ele comer a secretária. Desculpa o termo, mas é isso mesmo. Né? Tipo assim, a carne é fraca, né, amor? Sabe? É isso. Porque não tem essa história. Você precisa ouvir de cliente meu, tá? O mesmo cliente, aliás, que eu fiz um depoimento lá na live 181 do Ítalo, né? Ele me ofereceu um caso para eu ter um caso, me ofereceu um carro para eu ter um caso com ele. De verdade, né? E eu simplesmente abandonei a obra, eu não discuti, e eu só cheguei em casa e comuniquei à minha família que a minha decisão, ponto. Abandonei a obra, eu sou arquiteta, para quem não sabe. Então, isso não é negociável. Você é de São Paulo? Você é de São Paulo? Nem te perguntei. Eu sou de Santa Catarina. Mas você hoje está em Santa Catarina. Mas eu fico entre Curitiba e Santa Catarina. Tá, né? Até porque todo esse episódio aí da fraudemia está me estressando muito, então eu prefiro ficar em Santa Catarina, que o Catarina está mais tranquilo em relação a essa treta toda. Tá, né? aí vai, continue falando. Eu entro e saio do mercado sem mordaça, tá? Né? Melhor, né? Mas então, o que eu ia falar que me perdi, gente? Estávamos falando, de treta. Quer ver? Outra treta. As pessoas dão sinais de quem elas são, a gente que não quer ver. Uhum. Né? Teve um episódio recente. Conta aí. Qual foi em 2020? O pior? A maior surra que eu levei na vida foi de um meu, 3 anos juntos, né? Eu tinha como namorado, como um marido quase, né? Me pedindo em casamento toda semana, e de repente eu descobri a minha galhada era gigantesca. Menina, eu demorei 1 mês para ter coragem de fazer exames de DSTs e afins, porque eu sabia que eu podia estar fadada à morte, tendo ânsia de vômito 24 horas por dia. Agora, amor, isso aconteceu aos meus 37 anos, hoje eu estou com 48. Isso te amadurece de um jeito. Eu era uma gatinha, hoje eu sou uma leoa. E é claro que hoje eu sou seletiva, é óbvio, isso te faz mulher, né? Eu era uma gatinha atrasada, eu admito, né? Eu sempre fui meio devagar, assim, né? Agora, hoje eu sou uma leoa, assim, nossa. E eu falei para ele, eu falei assim, Anjo, eu agradeço o dia que você trombou a minha vida, porque graças a você eu farejo vagabundo hoje a quilômetros de distância. Isso é um elogio. Isso é um elogio. Né? Nossa, cara, não, eu agradeço. Nesse períodozinho, né, do meio do ano para cá, até, vamos colocar, eu fiquei de junho, exatamente esse período mesmo, né, que aí aqui em Niterói a gente já tinha descacetado com epidemia, ia para tudo quanto é lugar aqui para dentro de São Gonçalo, que é a cidade aqui do lado. E aí eu comecei a sair direto, nós éramos 3 amigas. Aí uma parou e eu fui segurando, por quê? Não é uma coisa que eu gosto muito, de ficar noitada e tal, eu gosto de bagunça, mas eu gosto de estar na casa das pessoas, as pessoas na minha casa. Mas enfim. Um agito mais intimista também. E aí, para mim foi tão rápido esse processo de, cara, não dá mais, não vai rolar e tal, que uma amiga vinha conversar comigo e ela gente, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Ela é extremamente voada. Se ela pudesse ser sanguínea 2 vezes, ela seria 3. Ela conhece a pessoa e ela já é a melhor amiga da pessoa ela não desconfia uma vírgula, ela já apaixona e troca telefone. E eu fico assim, eu falo de boa. Eu moro aqui há 12 anos, que eu moro aqui no bairro, e aqui onde eu moro, perto tem uns bares. Carioca tem fama de ser, acho que é o povo mais boa praça do Brasil, né? Eu moro aqui há 12 anos. Uma louca. Você tá aqui, que ela ficou tá acima, 3 níveis acima. O quê? Eu falei assim, você tá aqui
2 meses, você já conhece todos os garçons, o chaveiro você conhece. Eu falei, como? Ela já vai chegando falando com todo mundo. E ela vinha para conversar comigo, meninas, e eu falava assim, repete em voz alta isso que você está falando. Olha o que esse cara está falando para você. Aí ela, quê? Aí eu falava assim, gente, ó, preste atenção, o cara tá falando assim, assim, assado, não sei o que ele quer dizer com isso? Ela, amiga, não sei, ele só tá me contando assim, assim, assado. Exemplos, tá? Não era isso, mas, por exemplo, poxa, eu conheci um carinha e ele tá terminando o casamento, não sei o que, mas eles ainda estão morando junto por causa dos filhos. Sabe aquela coisa bem clichê? Aí eu falava assim pra ela, fala de novo. Quantos anos? Igual. 33. Não, Não mas era nenhuma menininha, entendeu? Aí ela ficava assim... Eu queria cair no 33. Não, eu era bem tonta, eu admito. Eu admito. Aí Quarta camada total. Ainda estou hoje, mas na época era ainda pior. Dava umas 2 semanas, ela falava, amiga... Ela sabe o carinha tal? E assim era. Aí eu falava... Aí hoje, depois que passou um tempo, aí que eu comecei a namorar com uma pessoa que já foi assim, tipo... Já foi, tipo, certo. E aí eu falava para ela, você entende a diferença que lá atrás, quando você falava comigo, não, você está sendo assim, sensado, que eu falava, não é uma questão de descartar as pessoas, é uma questão de ter percepção para aquilo que vai dar errado, cara. E eu não vou ficar ali tentando ficar remoendo uma coisa que vai dar errado, entendeu? Olha, nós mulheres, a gente tem um péssimo hábito de querer ajudar ou consertar o cara, como se aquilo fosse possível, louco, né? Você não pode ajudar, não pode facilitar. Não é. Ele quer ter o telefone, assim, não somos mães, não dá a gente não está procurando filho, a gente está procurando um homem que nos honre. É isso aí. E que honre nossa família, né? Então, esse lance de, exatamente. Você não está buscando um plano assistencial, você está buscando um marido. Ó, eu até concordo com aqueles casos. Até concordo com aqueles casos que, tipo assim, os dois estão construindo. Ah, eu não tô completo, você não tá completo, mas juntos conseguimos construir. É uma coisa. Agora, quando você, por exemplo, você já é uma mulher, né, formada, assim, no sentido de que você já tá, você já sabe o que você quer, você já sabe para onde você vai. Se você encontra uma pessoa que ainda tá perdida, não adianta a gente querer estender o braço e falar, não, vamos consertar, que nem esse cara que, tipo, tá terminando um casamento. Cara, se envolva com pessoas que já estão resolvidas. Disponíveis, né? Exatamente. Pois é, disponíveis. Entendeu? Porque isso sinceramente, eu que sou advogada, que trabalho com divórcio. Você é advogada? Então você manja dos Paranauê. Esse lado, não deu certo. Minha linda, a vida me ensinou 2 coisas. Homem, quando não está pronto, ele não leva mulher nenhuma a sério. Ele pode encontrar se ele não está pronto. O que é homem pronto? Saúde, né? Saúde dele, da família dele. Ele trava, ele não consegue desenvolver afeto, nada, né? Você vai ser apenas um contatinho. Ponto. Outro ponto, grana. Se ele está mal de grana, se ele não tem grana nem para ele, como é que ele vai montar um lar com você? Né? E, aliás, se você entrar em aplicativos, você começa a dar uma olhada mais aprimorada, você vai ver que ele não tem nem para a puta do puteiro. Por isso que ele está ali, tentando catar uma de graça. Né? Porque lá no puteiro ele vai ter que pagar. Né? Desculpa o puteiro, mas é passando a real. E ali, quem sabe a moça é boba e caia no conto dele. Então, é torpe. A questão os homens... Teve uma live que eu fiz com o Cássio, maravilhosa, e ele me deu uma chamada fantástica. Homem não mente. Você tem que, sim, saber ler o que ele quis dizer com tudo isso. Né? Quer ver? Não, e outra coisa, olha só, tem uma outra coisa também que a gente vai até 4 da manhã, vocês estão ligadas, né? Tem uma outra coisa também, que a gente tem uma mania muito de querer falar assim, o que ele está querendo dizer com isso? Cara, não está querendo dizer nada. Ele está dizendo, foi o que a Rê falou. Nada. Essa minha amiga mesmo, eu estou te falando. Ela ficava assim, por exemplo, eu tinha nesse período todo, eu conheci um cara que eu, por acaso, já conhecia a família dele. Então foi muito fácil, né? Eu já conhecia todo mundo, a mãe dele já gostava de mim, a mãe dele, antes dele, tomara que eles deem certo, aquela coisa toda.
E aí acabou que a primeira vez que a gente ficou, foi numa festa da família dele, todo mundo viu, a mãe dele viu, tal, não sei o que, paraná. E aí eu assim, cara, na minha cabeça, eu falei, gente, beleza, a família dele tá me vendo, tá, os filhos dele também estavam ali. Na minha cabeça não passava aquela situação de tipo assim, nossa, ele tá me assumindo pra família dele. Eu só ficava pensando assim, cara, ele tá com o botão do foda-se tão ligado que ele não tem a menor preocupação de estar com os filhos dele ali e Tem homem que sim, tem tá homem com outra que não. mulher. E aí eu falei assim, cara, esquece essa porra. Esquece, eu falei assim, isso pra mim não era, entendeu? E aí eu falo assim, não tem o sinal, é isso aí, ó, tanto fez como tanto faz. Tanto que foi exatamente isso que aconteceu, entendeu? Por mais que aí a mãe dele, não. E a mãe passa a mão na cabeça. Eu tive um namorado. Não, a mãe dele ficava assim, ai, poxa. Não, a mãe dele não foi nem questão de passar a mão na cabeça, não. A mãe dele ficava assim, ai, poxa, conversa com ela, né? Falando para as outras meninas que a gente conhecia. Ai, ele tá precisando exatamente de alguém como ela e tal, não sei o que. Eu falei assim, olha só, o assunto acabou aí. Falei, não quero nem. Porque falei, a não família quero. compra a ideia, né? Porque a família eu não também sou. acha que, ela é uma mulher que vai realmente transformar ele e tal. A família até torce. Não, eu falei assim, não, esquece. Eu não sou clínica de reabilitação de ninguém, entendeu? Eu falei assim, eu não vou ficar entrando num relacionamento porque o cara precisa de um direcionamento, precisa de uma mulher assim, sabe? Eu falei assim, esquece, pode esquecer. Mas... Não, mulher nenhuma vai dar jeito, homem nenhum vai dar jeito no outro, se você não se consertar antes. Não existe isso. Sim. Não existe. E que mais, gente? Quero saber de casos reais. Eu quero saber de casos reais. Vamos levar, então. Eu acho que é bastante... Estou ficando boa no Paranauê, né? Aí o cara, grandão, lourão, olhos azuis, bem o tipo que eu gosto, GG, assim, sabe? A mão, bem do jeito que eu gosto. Falei, nossa, achei o cara. Falando que queria casar, falando, cada término de conversa, fica com Deus e tal, melhor amigo, um padre. Falei, nossa, será? Gente, será que eu achei o bofe da minha vida? Né? Conversa boa, conversa fluía, tá. Aí, eu tinha acabado de vir de Curitiba, eu tinha acabado de fazer microagulhamento. Vocês sabem o que é? Gente, é como lixar a cara no asfalto. Eu tenho meu tutorial no meu canal, modéstia à parte, tá muito bom, muito completo, mas, gente, a tua cara fica daquele jeito, né? Aí eu falei, olha, eu acabei de fazer um procedimento estético, dei uma segurada, né? Mas ok. Ficamos conversando. Aí ele trabalha em várias cidades, né? E dá muito desse tipo em aplicativo. Daí eu falei assim, olha, você vai fazer tal trecho? Você teria como passar em um lugar e apanhar um pacote para mim? Aí a frase mágica que apaixona a mulher, né? Deixa que eu resolvo. Mulher se apaixona, gente, né? Adoro. Tipo, coisa de macho, coisa de homem, né? Tipo, eu falei, nossa, amei já, né? Mas, gente. Não, é aquela coisa, né? Porque lá em Santa Catarina, o meu endereço tem um problema com o correio. Então, não é bem assim eu comprar e mandar entregar. Aqui em Curitiba, Suci. Você tá entendendo? Mas lá é cidade do interior, o correio tá um lixo, enfim. Então, e eu queria muito a peça, eu tinha um biquíni lá que eu tinha ganhado, que eu ajudei eles a desenvolverem umas linhas mais vintage, né? Enfim, daí eles me deram um biquinão de presente. Então, enfim, basicamente é isso. Uma cidade típica, aliás, ilhota, né? Para quem gosta de comprar moda praia, moda íntima, um preço legal, super dica. Mulherada, vale a pena o investimento ali. Vai para Camboriú, passa ali antes, depois, vale a pena. Aí, daí ele falou, olha, apanhei. Falei, opa, show, né? Aí ele assim, olha, eu vou passar aí hoje. Hoje? Eu falei, eu não posso. Agora? Eu não posso. Né? Eu falei, cara, como assim? Tipo, chega querendo, né? Daí, como ele já estava com o meu negócio, e daí, com o meu pacote, né? Ok, posso às 6h30, ok? Só que eu já fui triste pro meu café com ele, né? Porque eu falei, cara, ele tá me tratando como uma mulher de trecho. Nós havíamos marcado de sábado nós fazermos um café, como tem que ser feito, né? Aí, porque ele pegou o negócio, eu me obriguei a aceitar o café em cima da hora. Mas já foi triste, porque eu realmente estava interessada no bofe, né?
Ponto número 2. Chegamos no café, a conversa sempre foi ótima, ok, nenhuma novidade até aí. Deu 8h30, ó, eu vou seguir para Curitiba. Paulada número 2. Sábado, 4 da manhã, vira 4 da tarde, simples assim. Aí eu falei, cara, que droga, né? Não, tudo bem e tal, né? Aí, né, conversamos mais um pouco, nos despedimos. Aí chegamos no carro dele para eu apanhar as minhas encomendas. Gente, ele me pediu um beijo. Eu já sabia que a gente não ia se ver nunca mais, né? Eu falei, não, desculpa, se eu te beijar, eu vou sair dos aplicativos de relacionamento onde eu tô, que para mim significa que a gente tem algo, porque eu não beijo qualquer um, né? Mas enfim, eu falei isso de uma maneira bem doce e tal. Pode não parecer, mas eu sou uma lady quando eu quero. quando eu não quero, eu sou bem cavalo, eu admito. Aí, paulada número 3. Aí, gente, ele não se ele tem uma filha de 21 anos. Ele não se preocupou com a minha escolta. Eu não ia aceitar, eu estava do lado de casa, era um café, né, perto de casa, enfim, eu estava a 500 metros de casa, cidade de interior, conheço todo mundo, iluminado. Ele não se preocupou com a minha escolta até chegar em casa. A minha vontade é dizer, amor, o que você acharia de um crush, de um namoradinho da tua filha, que tivesse se lixando se ela chegou bem ou mal dentro de casa? Tipo assim, nossa, tanto faz como tanto fez, né? Paulada número 4, tem mais, mas é a saideira. Aí eu cheguei em casa, né? Porque eu não tinha, às vezes tumultua e tal, eu não tinha olhado bem direito as mídias sociais, eu não namoro homem que não tenha mídias sociais por isso. E, né, falei, não, vamos ainda dar um tiro de misericórdia, né? Vamos lá, só para eu deletar o filho da mãe bem rápido, né? Eu sou dessas. Aí cheguei em casa, fui ver as mídias sociais dele com aquela atenção, aquele DNA da Polícia Federal que toda mulher tem. E não me digam que vocês não têm, porque eu não vou acreditar, toda mulher tem. Aquele gene perdigueiro, né? Aí cheguei em casa, comecei a olhar as mídias dele. 40 últimos contatos, sabe? Aquele tipo de mulher peitão, pode vir quente que eu tô fervendo, procurando casamento. Ah, nego, vá para quinto, vai ver se eu tô na esquina, né? Não tava, ele tava procurando biscate, óbvio, sexo, né? E daí... Hã? Tava procurando sexo, só isso. Total, mas vai que eu acho ele tão lindo, tão gostoso, tão espadaúdo, tão sei lá o quê, que eu abra exceções, concessões, né, das minhas regras, dos meus valores inegociáveis e facilite para ele, né? Vai que, com certeza, muitas de nós fazem. Mulheres, se os homens estão essa porcaria, foi porque nós mulheres deixamos. Essa culpa a gente tem. Um tabu hoje, alguém postou a respeito da questão do homem pagar ou não o jantar, né? E aí eu até comentei, questão de comentar. Não entendi. O que você falou? No grupo hoje, acho que foi hoje, mas enfim, repercutiu hoje. Aí a dúvida maior da mulherada mesmo, a respeito de deixar ou não o cara pagar, né? Porque eu acho que o comentário era um homem falando que por mais que ele quisesse pagar, ele no fundo esperava no mínimo que a gente fingisse que ia dividir as contas. E aí a mulherada começou a questionar, né? Tem muita mulher no grupo que divide a conta e acha isso bacana. E eu também gostaria de comentar isso, eu acho que vai ser super válido a gente comentar a nossa opinião disso no grupo, principalmente do que a Rê acabou de falar. Eu, vou falar uma coisa que muitas pessoas me questionam, acham que eu sou feminista, por ser advogada criminalista. Muitas pessoas me questionam se eu sou de esquerda. Então, assim, vou falar publicamente a real para vocês. Eu cresci realmente num lar de família miscigenada. Meu pai é negro, minha mãe é branca. Então, esse negócio de preconceito, eu sempre fui muito privilegiada, porque nunca
minha família nunca deixou isso chegar próximo da gente. Óbvio que na vida adulta a gente recebe, né? A gente convive com esse tipo de escrotice, mas eu não posso dizer que eu sofri muito de perto preconceito, porque eu sempre combati isso de uma maneira muito diferente, né? Através da educação, do mérito, sempre fui atrás das coisas. Por exemplo, fui bolsista em escola particular, eu não fiquei esperando nada cair do céu. Minha faculdade foi que paguei, não esperei, né, nada cair do céu, não ganhei bolsa, não fiz cota, não acho nada disso justo nem correto. Mas, enfim, Todos os meus super amigos respeito a opinião têm dos outros. exatamente esse posicionamento. E aí me fiz uma mulher forte, sim, forte, muito Claro, dá forte, pra ver. porém não sou feminista, tá? Então eu fui atrás de fazer artes marciais, fiz do meu corpo um corpo não de vítima, não me vitimizo em situação nenhuma. Então, assim, se eu precisar me defender, eu vou me defender. Se eu tiver que passar por uma situação de quase vida, eu vou me defender. Sou a favor da arma, assim que for Sou possível, super vou a favor atrás disso. Mas isso não significa que eu tenha que ser o homem da relação. Uhum. E eu posso dizer assim, com maior clareza, que os 2 relacionamentos que eu tive não deu certo porque em algum momento os homens se colocavam na posição de conformidade, sabe? Tô muito confortável, tô num relacionamento com uma mulher forte, com uma mulher poderosa, uma mulher que de repente vai me sustentar. Se a gente for entrar por esse caminho, se for entrar nesse tópico, eu vou dar uma aula aqui para vocês, a gente vai ficar até amanhã tricotando. Vou falar a gente não quer sustentar ninguém. A gente não quer nada disso. Por exemplo, eu sou a mulher do 880, como eu respondi. Se eu for num encontro, que nem o cara foi lá e me chamou para jantar e tudo mais, eu vou esperar que ele pague a conta, sim. Claro. Se ele esperar de mim dividir a conta, eu não vou dividir a conta, eu vou pagar a conta inteira e nunca mais vou ver o rapaz. Sabe por quê? E porque eu acho que isso é justo? Porque se o relacionamento estiver funcionando, se aquilo estiver fluindo, em algum momento eu vou chamá-lo para jantar na minha casa, porque como eu falei lá na outra live, a minha linguagem de amor é serviço, é tempo de qualidade. Eu vou querer fazer um jantar pro cara, eu vou querer cozinhar para ele, eu vou querer mimar ele. Não, se eu for fazer o jantar, não sou eu que vou pagar a conta? Olha o custo que a mulher tem, né? Entendeu? Cabeleireiro. Se eu vou fazer o jantar, não vai ser por minha conta, então por que quando ele me chama para jantar, ele não pode pagar a conta? Tipo, para mim essas coisas não entram na minha cabeça, entendeu? É claro, não, na minha também se passar por situação, eu vou pagar tudo. Mas gente, o cara não vai mais me ver. Voltando aqui a falar de date ruim, né? Eu vou falar um negócio pra vocês desse negócio de pagar a conta. Tinha um menino aqui que eu conheci, numa dessas furadas que eu me meti, eu conheci um menino que ele, por acaso, mora aqui perto de casa. Aí eu falei pra ele assim, ó, aí o papo era o seguinte, eu falei assim, olha, eu não quero relacionamento, não sei o que e tal, fui bem claro. Ele, não, também não. Eu falei, beleza, então tá bom. Então a gente pode estabelecer uma amizade e tal, você já conhece algumas pessoas ao meu redor, não sei o quê. Aí beleza, aí começamos com essa amizadezinha, né? Só que a gente tinha muitas coisas em comum, a gente trabalhava no mesmo prédio. Olha, gente, meu Deus do céu, só que como a gente estava em pandemia, né, não tava. Aí beleza. Aí, um belo dia, a gente conversando no grupo de amigos, ele virou e falou assim pra mim, posso te levar pra jantar? E sim, num grupo de amigos, um monte de gente. Aí ele me parou e falou assim, no meu ouvido, posso te levar pra jantar? Aí eu falei, pode sim. Ele, você vê algum problema nisso? Eu falei, não, de maneira nenhuma. Aí ele, tá bom. Que dia que tá bom pra você? Aí, e eu assim, tentando, todo mundo conversando com a gente, e eu assim, cara, não é o momento de estar falando sobre isso agora, né? Mas beleza. Aí ele falou assim, mas tem só um problema. Eu falei, qual o problema? Ele, é na Barra. Aí eu falei, mas qual o problema? A Barra, caso, assim, para quem não sabe, é um local aqui, eu moro em Niterói, na cidade do vizinho, ao Rio, a gente está bem pertinho aqui do Rio, e a Barra é um lugar, né, de classe média, alta, é um lugar bem frequentado. Barra, Recreio. E aí eu falei assim, problema nenhum, podemos ir. Aí ele, mamãe vai lá ver o seu controle. Tá, mamãe vai lá ver. Tá bom, mamãe vai lá ver o seu controle. Tá. Aí ele virou e falou assim, ao vivo, que a gente mostra a cobra, mata a cobra. Aí ele virou e falou assim,
no Paris 6, você já ouviu falar? Eu falei assim, já ouvi falar assim, a gente vai no restaurante, querendo conversar com todo mundo. Gente, o garoto deve ser por causa do... Aí entra o ego. O garoto começou a falar pra todo mundo, aí, vou levar no Paris 6. Aí a primeira vez que ele falou isso, eu já falei, Aí já começou a me deixar aqui agoniada. Aí virou, aí fulano, todo mundo que chegava. Aí fulano, aí Dani, fala pra ele onde é que eu vou te levar pra você jantar. Aí eu, no Paris 6. Já tava assim. Você não é boa de mentira, né, Dani? Você é das minhas, eu sou péssima de mentira. Eu não consigo. Eu não consigo esconder a minha decepção. Eu tenho uma amiga que eu, assim, para quem não sabe, eu tenho uma consultoria, né? Eu trabalho com... Tá bom, meu amor, mamãe vai lá. Eu tenho uma consultoria que eu trabalho com microempreendedoras, né? Assim, pessoas que estão começando mesmo. E aí, uma delas acabou virando muito minha amiga. E aí a gente fez pergunta, estava sempre lá, ela faz sobrancelha, não sei o quê, faz limpeza de pele, eu sempre vou lá. Aí teve um dia que eu fui no encontro antes de ir para lá. Aí ela me arrumou, ela, não, vou te arrumar. Ela falou assim, amiga, posso só te pedir uma coisa dessa vez? Eu falei, pode sim. Ela, se alguma coisa der errado, você tenta disfarçar. A cara não consigo. Aí, conclusão. Aí, esse negócio do Paris 6 me incomodou tanto, porque você via claramente que não era um cara, ele não queria me fazer um agrado, ele queria tirar onda. E olhando assim, eu falei, eu não tenho dinheiro, não. De troféu ainda, né? Aí, beleza. Aí, quando chegou no final... um cara ungido pelo ego. Pois é. E agora, Dani, posso ser bem bandida, parte 2536? Pode. Imagina um tipinho egoísta desse entre os lençóis. Nega. Cara... Eu não tenho nem como te dar um feedback, porque não chegou a ser... Pessoa egoísta, eu procuro identificar o quanto antes. É egoísta? Tchau, amor. Você não vai conseguir me fazer feliz. Olha, isso eu sei que no final, quando chegou no final, isso já estava me incomodando tanto, que aí uma última amiga chegou, né? E aí, naquela de pede chopp aqui, aí ele virou e falou assim, olha, pode pedir na minha comanda, depois no final a gente divide, tal, não sei o quê. E aí ela ficou tirando o chopp na comanda dele. Quando chegou a comanda, aí ele olhou assim, aí virou e falou assim, olha, vê aqui quanto que você pode pagar, o resto eu posso. Aí eu olhei pra cá. Aí nessa hora eu falei assim, você não é feminista, você não é nada, você não sei o quê, mas tem uma hora, cara, não tenta me tirar. Eu falei assim, você avisa pra ele que se você quiser, você paga essa conta toda? Aí ela, amiga, o que tá acontecendo? Olha, eu só sei que eu falei pra ele, ó, um beijo, tchau e tal, não sei o que. Ele, não, mas que isso, a gente é um casal tão, não sei o que. Eu falei, cara, primeiro que a gente não é nem casal. Eu falei, pô, não viaja, cara, não viaja. Eu falei, gente, não dá não. E o pior é que, ó, o tamanho. Eu falei, Jesus amado, cara. Aí as meninas ficam me sacaneando, né, com essa história de Paris 6, mas eu falei, cara, pra mim não rola. E pra resumir, o Paris 6 não rolou. Não rolou. Eu falei, mas a hora que eu quiser lá, e eu falei assim... Não, porque seria um inferno. Eu já tive um jantar assim, um date assim, gente... Ele era um médico, trabalhava para uma cliente minha, eu fiz a casa dela, gente, depois eu implantei as franquias dela, e ele gostou de mim lá, vai lá, e eu meio que assim, foi um inferno. Foi 2 horas, isso hoje eu marco o café. Vamos lá, Ingrid, vamos agora ficar nós duas no tricô enquanto ela vai atender o gatinho. Então, mas é importante as mulheres entenderem, nós somos sim capazes. Nós, com certeza, estudamos para isso, as que desejam trabalhar, trabalhamos para isso, a gente tem a nossa independência financeira, é importante que a gente tenha a nossa independência emocional também, mas que quando a gente deseja encontrar um rapaz, né, para construir a nossa família, que esses valores inegociáveis não se confundam com essas coisas que a sociedade está criando, essas falsas moralidades, essas questões que, querendo ou não, atrapalham demais no relacionamento. Que nem a Dani acabou de falar, tipo, eu não sou feminista porque eu perco a paciência com o ego de um homem que não está me satisfazendo, assim, no mínimo nas minhas expectativas, e decido pagar a conta, eu pago mesmo, eu pago conta. Até para ele perceber que ele tá fazendo merda e que ele não tem mais chance comigo, entendeu?
Então eu vou pagar, mas isso não me torna feminista, isso está longe de ser a realidade. Não sou feminista, não sou da esquerda, não levanto a bandeira do movimento negro. Como advogada, eu defendo muitos direitos. Eu acho que os direitos são independentes de bandeiras e ideologias. Então, sim, eu sempre vou lutar pelos direitos das mulheres, porque eu vejo na minha profissão muitas mulheres sofrerem muito, mas não é sofrer o que a mulherada no grupo acha. Eu tô sofrendo porque o cara me fala bom dia todo dia, boa tarde, boa noite. Cara, não é isso, eu tô falando de mulheres que apanham diariamente, entendeu? Então, eu defendo o direito das pessoas negras que sofrem preconceito, mas não são as pessoas negras que estão naquele movimento do Black Lives Matter, e que, tipo, já tem todo um protagonismo político por trás. Não, eu tô falando das pessoas negras que morrem de fome e não têm oportunidades reais. Então, eu estou falando de direitos que basta da gente ter empatia e não levantar uma bandeira e não uma ideologia que está toda, para mim, desculpa, mas está toda desvirtuada. Então, não sou de esquerda, eu sou de direita, mas não deixo de ser mulher por causa disso, não vou deixar de ser mulher porque eu vou pagar a conta do jantar de um cara que não foi homem suficiente para levar agora, a gente. Ingrid, deixa eu te fazer uma pergunta. Toda feminina, toda gata aí. Né? As feministas normalmente têm uma talha mais largada, não tem esse perfil, né? Vamos lá, Ingrid, deixa eu te fazer uma pergunta. Você, nesse período todo aí, que você já foi a algum encontro, já teve algum date que ficou aí... Dê a dica para quem foi num date ruim e se sentiu culpada por não ter dado certo. Eu não me sinto culpada, não. Para mim, eu acho que foi uma coisa que não aconteceu. A Beatriz está perguntando aqui, não sei se vocês conseguem chegar aí. Eu consigo ver. Cara, eu não fico, não. Eu não fico, não. Já teve situações também conheci um cara que tinha tudo para dar certo, né? Visualmente falando, o cara era católico, tinha muita coisa em comum comigo, seguidores não, ele seguia muitas pessoas que eu seguia, tinha um conceito muito parecido, mas era um cara que estava muito ali dentro da casa da mãe, estava muito na cara que ele não ia sair de lá, ele mesmo falou isso, e aí eu falei, cara, falei, não tem a menor condição. E aí ele ainda virou e falou assim para mim, ele tem 2 filhos, né? E aí ele não estava feliz com essa questão de se separar, apesar de não ter dado certo. Era um cara que queria família, aquela coisa toda. E aí ele falou assim, poxa, eu fico na casa da minha mãe porque, humanamente falando, é impossível cuidar de 2 filhos. Aí Quantas mulheres, quantas brasileiras fazem isso nesse Brasil? Eu falei, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu falei, como que sua esposa faz? Sua ex-mulher faz, então, todos os dias que ela fica com as crianças. Lógico. Entendeu? Aí eu falei assim, é por isso que eu não consigo me sentir culpada, justamente porque eu defini lá atrás, e isso, mulherada, é uma coisa que desde o início do grupo, eu bato muito nessa tecla, a gente falou isso aqui na primeira live que a gente fez, e toda vez que eu tiver oportunidade, eu vou falar sobre isso. São duas coisas. É você ter muito claro aquilo que não é negociável mais para você no relacionamento. Para mim, por exemplo, a gente está falando, eu brinco muito com os meninos, né, com o pessoal lá da administração e tal, que são pessoas que eu já conheço há mais tempo, eu sempre falo para eles a respeito, quando eu falo do meu namorado, eu falo, meu viking, lenhador e tal, porque eu vim de um relacionamento em que meu ex ouvia Sandy Júnior. Desculpa. Você entendeu? Um relacionamento uma pergunta assim, bem bandida. Como é que você conseguia dar para ele? Desculpa. Não, então, era isso que eu ia falar. Não, então. E aí, era uma situação do qual, às vezes, eu me sentia, eu falei assim, cara, às vezes eu acho que eu tenho que ficar te mandando flores toda vez que a gente tiver que transar. Isso eu tô falando de casamento, complicado. Tá? Eu não tô falando de namoro, não. Que é muito sensível. E aí... É muito complicado. Se veste de uma maneira muito infantil e piorou depois da separação, que eu acho que aí ele, tipo, agora eu sou livre, e a roupa de personagem, eu não sei o que, eu fico, meu Deus do céu. Então, isso para mim é uma coisa... Deus que eu me livrei. Quantos anos tem essa criatura? Minha idade, tem 36 anos. Não. Entendeu? Não, eu tava olhando na casa da mãe. Ele é meio pedófila, coisa, olha, o que é isso? Não.
Não. 36. É um cara que chora vendo coisa. E aí eu falei assim, isso para mim é uma coisa inegociável. Ele deve assistir eu acho que não vou falar o nome aqui, senão vai dar treta, né? O blogueiro lá dos cabelinhos coloridos, que tem quase 40 anos, mas você jura que é um adolescente, não, gente, olha mentalmente só. falando? Na semana passada ele teve que o filho foi para lá e foi para cá, ele porque eu vou, não sei o que lá, de cabelo, não entendi nada. Foi fazer o cabelo. Ele fazia programa no cabelo. Então, assim, e aí toda vez. Aí o que acontece? Isso trouxe em mim, como ele estava numa posição muito feminina, eu me coloquei nos últimos anos numa posição muito masculina. Então, mas isso assim, acontece com a maioria das mulheres carvões, elas acabam tendo que assumir postos de comando. Exatamente. Quando eu percebi onde eu estava e como o rumo das coisas estavam tomando, isso lá em 2018, eu falei, não tem mais como. Não tem como, eu não quero mais ser assim, eu quero ser feminina, eu quero ocupar o lugar de uma mulher. Eu não estou falando que eu vou ser dona de casa e tal, não sei o quê, mas eu preciso deixar que naturalmente as coisas que sejam inerentes à minha biologia, natureza. Eu falei, cara, eu tinha que resolver com situações até de carro e tal, e não sei o quê. Eu falei, você não pode pegar o carro e levar no mecânico? Eu falei, cara, eu tô falando para vocês diálogos reais. E é por isso que quando eu chego no momento em que eu falo, eu não negocio mais determinadas coisas, e se eu pudesse deixar como testemunho para todo mundo, não se sentir culpada porque um date deu ruim, por causa disso. Cara, você vai querer ficar forçando namoro foi feito para dar errado, gente. Pois você vai querer ficar namorando com um cara que no primeiro momento, que não tinha nada para dar errado, que é um primeiro encontro, você vai ficar tentando forçar? Não, cara, entendeu? Então, assim, tentar aí fazer dar certo, amor, não vai. O que eu sempre deixo e o que eu deixo de novo? A gente tem que ter muito claro aquilo que a gente não vai negociar, né? Eu dei só esse exemplo, né? Eu quero um homem com postura de homem. Eu quero que meu filho tenha postura de homem. E aí, quando eu vejo o meu filho chegando em casa e secando o cabelo, eu falo para ele, não, isso não é coisa de menino. Isso é a escova da mamãe. Isso é para a mamãe secar o cabelo. Então, quando eu falei, olha, eu quero determinar um relacionamento para mim, e eu quero que seja assim, 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 assado. Na primeira vez que a gente estava falando, a Rê estava falando, deixa que eu resolvo. A primeira vez que meu namorado ele veio aqui em casa, não é afrodisíaco? Tinha tirado a toalha com força, e aí soltou o negócio da toalha, e eu não estava conseguindo prender. E aí, lá do banheiro, ele falou assim, Dani, traz aí a chave de fenda. Aí eu, Jesus amado, Senhor, fiquei aqui, ó. Deu aqui, ó. Com a lâmpada. Mexeu tudo. E aí... Com certeza, é afrodisíaco. Isso é afrodisíaco. Só para eu terminar. Só para eu terminar. Então, eu acho que a gente tem que ter muito claro aquilo que a gente quer, aquilo que a gente não vai negociar, para que a gente não viva frustração em cima de frustração. Porque quando está claro, você bateu o olho, você fala, não quero um cara que está dizendo para mim que roubou a empresa. Ponto. Não quero um cara para mim que mora com a mãe e diz que não é humanamente possível cuidar de 2 filhos no final de semana. Ponto. Não era próximo. E aí, isso não coloca culpa na gente, porque a gente tem clareza. E outra coisa, a partir do momento em que você tem clareza naquilo que você quer, eu quero um cara assim, 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 assado, vamos voltando atrás, até chegar em mim. O que eu preciso fazer, que é o comportamento que eu tenho que ter para chegar a um cara desse jeito. Se eu quero um cara que... E isso, para mim, é um exercício. Se eu quero um cara que pega e olha as coisas dentro de casa e pega e fala, eu tenho que flexibilizar também no meu lado feminino e deixar que um homem conduza determinadas situações. Isso é um exercício, porque eu venho de um histórico de que, eu tenho que... o maluco quebrou aqui, tem que chamar alguém para consertar, o pintor tem que chamar... Tudo você estava fazendo. Então, a partir do momento que, eu quero um cara que... eu dei esse exemplo para as meninas na última vez. Eu quero um cara que seja flamenguista, eu não abro mão. Eu quero é o direito seu. Então, meu irmão,
Aonde que eu tenho que estar? Certíssima. Aonde que eu tenho que detesto estar? futebol. Não, eu tô dando um Torcer pra mim exemplo tá fácil. ótimo. Eu tô dando um exemplo, assim, bem esdrúxulo. Eu quero namorar um católico. Eu vou para a Igreja Batista? Não! É simples, é uma matemática muito simples. E aí, Você tem que não saber o que não deixa você de quer. frustrar. Eu concordo plenamente. Só um Eu minutinho. acho Porque a partir do momento que você sabe que aquilo não é negociável, para você é uma cláusula pétrea, né? Então, Exatamente. algumas coisas, digamos, eu, Relindes, não gosto de fumantes. Mas, se esse homem for bem bacana em todo o resto que eu busco, eu sou capaz de abrir uma exceção, até ajudar ele num tratamento, porque eu quero marido, não quero ser viúva, né? Eu já perdi um tio para o cigarro, então, para mim, é pesada essa treta, né? Agora, se ele for perfeito, digamos, bem enquadrado no que eu busco nos outros itens, beleza. Deixa eu só te falar uma coisa. Menina, eu já fui acordada por um homem às 6 da manhã, esmurrando a porta do meu quarto, porque o secador dele queimou e ele precisava do meu. Não. Meu Deus. O que é isso? E a Né? garota, assim, Eu tem não vou citar nomes, dica, né? Mas Sei o que é. você tá galera olha assim, meio que... coitada da mulher que se envolver com esse pobre diabo, né? Gente, Não, mas enrustidaço, né? aí Não sei. A pergunta da menina foi a questão, né, de como como lidar com um date ruim, né? Eu sou sanguínea, vai ser muito fácil para mim dar essa dica, mas eu acredito que também é um começo de um exercício para as meninas. Por exemplo, eu tive um date muito ruim, mas assim, inicialmente o cara era muito perfeito. Empresário, ele era 12 anos mais velho que eu, então eu imaginava, o cara é maduro, só que não. Tipo assim, ele A gente cai aparentava ter nessa, todos né? os valores inegociáveis que eu exigi para mim. E a gente continuou saindo. Mas aí eu comecei a perceber que o que ele queria, na verdade, era uma mãe para um filho dele, que ele não fazia questão de que esse casamento fosse dar certo, e que basicamente ele estava procurando uma mulher que desse um herdeiro muito bom para ele. Então, assim, ele queria uma parideira, ele queria um troféu, ele queria uma mulher para ele falar assim, não, essa aqui é a mãe do meu filho, mas não necessariamente a mulher da minha vida, nem a minha esposa. Porque eu percebi que depois que ele me conquistou, ele não ia viver uma vida de casamento, ele só queria uma mãe para um filho dele, porque ele achou que, sei lá, bateu um reloginho biológico, ele queria um filho. Então eu já estava aqui, ó, já estava saindo com eles há algum tempo já tinha alguns encontros, né? E ele estava se demonstrando ser um cara dentro dos meus parâmetros que eu queria, até que eu percebi que não. Ele deu aquela escorregadinha. É óbvio, a gente já tinha criado uma expectativa. Eu achei que o próximo passo já seria, né, assumir um relacionamento, etc. Mas aí eu percebi, cara, é uma furada, né? É uma cilada. Então, como que eu lidei com esse date ruim? Porque foi um puta de um date ruim. As pessoas que me conheciam ele, já quando a gente era visto sozinho, as pessoas já perguntavam um do outro, tipo, e aí, cadê fulano? Ou seja, todo mundo já achava que a gente era um casal. Então, foi um date super furado. E como que a gente esquece esse date furado? Cara, é o que o Dani falou. Próximo, tá na Bíblia, gente. Deus mandou amar o próximo. Então, isso para mim é muito tranquilo. Next. Eu aprendi uma lição muito bacana com ele. Eu já consegui identificar num rapaz, num homem, quando ele quer somente te conquistar e quando ele realmente está disposto a viver aquilo. Então, aprendi uma lição incrível com ele, mas eu não vou sofrer por um cara que não quer a mesma coisa que eu. Então, me desculpa, não é nem uma questão de amor próprio, é uma questão de não fazer eu perder meu tempo. Se o meu objetivo hoje é arranjar um homem que vai realmente me honrar e honrar minha família, eu não vou perder um tempo com um cara que só quer uma mãe para um filho dele, né? Eu não vou perder, então eu vou buscar outras coisas, vou mudar meu círculo de pessoas, vou conhecer outras pessoas, vou entrar no GW Tinder, vou conhecer essas pessoas incríveis que eu conheci nesse grupo, eu vou ocupar minha mente conhecendo outras pessoas, porque a gente só esquece uma pessoa conhecendo outras. Então, se permita. Deu errado? Cara, põe isso na sua cabeça. Aonde que deu errado? Deu errado? Ria disso. Aprenda com isso. E próximo, cara, tente o next. Próximo. Jesus mandou amar o próximo. Vamos lá, amar o próximo.
Com certeza. Não, você sabe, não, você foi muito esperta. Eu perdi 3 anos da minha vida com um babaca. Eu fui a mulher que ele escolheu para casar e para ter filhos. Para o resto eu estava. Ah, e para prosperar na vida. Para o resto eu estava dispensada. Então, o tempo que as mulheres perdem tentando. Ah, não, mas ele vai mudar. Não vai, não vai. Se de cara ele não vai, ninguém muda ninguém. Você só muda você próprio, né? Por vontade, por próprio arbítrio. Então, eu namorei 3 anos com ele, eu demorei 4 para voltar a querer ter alguém na minha vida. E na realidade eu acabei demorando 8. Então, perder tempo com homem errado é assim a roubada da roubada. Corta o quanto antes. Certíssima você, Ingrid, né? Corta o quanto e tem que identificar. É que hoje eu tô macaca escolada, né? Mas a gente quando é novinha é aquela coisa, né? Que ai Jesus, dá vergonha do histórico pregresso. Mas eu Mas não tem tenho. que ter vergonha, não. Tem que Isso que eu ia falar, eu não tenho levantar a vergonha, cabeça e assumir, não. cara. Olha, eu tava acreditando, porque assim, a assim, gente não é culpada dos golpes, né? Se o cara não foi sincero, se ele não foi honesto, quem tem que ter Ingrid, vergonha eu ia falar exatamente isso. A gente não tem que ter vergonha de quando alguma coisa, de um comportamento errado que tiveram com a gente. Não tem que ter vergonha. Eu, há pouco tempo, antes de conhecer o Bruno, eu tinha conhecido uma pessoa que tudo indicava que o cara ia ser realmente uma pessoa, me parecia uma pessoa muito decidida, me parecia uma pessoa muito consciente daquilo que queria e tal. E aí chegou um períodozinho e tal, e aí eu falei, cara, final de semana deu meio que uma sumida, mas a gente estava se conhecendo, aí você fica, o que aconteceu e tal. Para resumir a história, passou um tempinho, eu falei assim, vamos fazer o seguinte, para facilitar a nossa vida, quando você estiver disponível, de fato, para conhecer alguém, você parte para conhecer alguém. Se por acaso eu ainda estiver lá, a gente pode voltar a se falar. Mas eu não vou ficar entrando numa situação agora de querer ficar te perguntando onde você está, o que você está fazendo e tal. Eu falei, cara, segue a sua vida que eu sigo a minha. Não, a gente tem que conversar, não sei o que. E aí passou um tempinho, aí eu voltei a conversar com ele, né? Fiquei curiosa para saber o que estava acontecendo, e para mim estava muito claro. Eu falei assim, esse cara ele tem uma mulher. Para mim tá claro, ele tá envolvido com alguém e tal, tem algum rolo. Lá pelas tantas, ele resolveu me contar. Depois que eu já tinha falado com ele, olha, não vamos mais conversar. Aí entra aquela coisa toda de, nossa senhora, você era uma mulher assim assado, e aí eu te perdi, eu não te dei valor, porque não sei o quê, que nananã, aquela história toda que a gente também já tá careca de saber. Aí ele virou e falou assim para mim, resolveu me contar a história. Ele tinha uma filha, e aí uma filha pequenininha, de 3 anos, ele era o tempo mais ou menos que ele tinha se divorciado, e ele, quando ele foi assinar o divórcio, já estava tudo certo, e rolou ali um flashback pouco antes, a mulher estava grávida. E aí ele não tinha me contado isso. Aí ele falou assim, eu quero deixar claro para você que eu sumo o final de semana porque eu estou com a minha filha. Eu pego a minha filha porque eu sou um pai presente, eu quero ser um pai assim, assado, porque eu sou um pai assim, assado, eu sou um pai, falando, exaltando muito que ele era pai. Eu falei assim, você só esqueceu de como pai me dizer que você tinha uma filha. Por que não contou, né? Por que não contou? O que ganha com a mentira? Você deixou, olha como é que é bizarra a situação, você deixou eu acreditar no pior, você preferiu que eu tivesse uma visão pior sua, mesmo você sabendo que eu também tenho um filho, né, e várias vezes a gente já conversou sobre isso. Esse é o gato, gente, esse é meu gato e nosso gato. E aí... Que delícia! Ui, o copo, filho. E aí, eu falei, ele já conhecia algumas pessoas, já tinha conhecido alguns amigos meus e tal, e eu falei, cara, PT saudações. Falei, olha, obrigado por ter me contado. Ele, você me perdoa? Começa a mentir. Como é que vai ser isso no futuro? Não tem como edificar nada em cima de bases, sei lá, qualquer, uso areia de mar, areia de concha, não tem como. Ela já começa a mentir, imagina, prospecta isso. Cara, olha só, o cara que na minha cabeça não entrava, né?
o cara se exaltou tanto que ele era um pai, ele queria todo final de semana estar com a criança, não sei o que. Eu falei, você só esqueceu do menor não é detalhe, obrigação, não é o de dever dele. contar que você tinha uma filha. Você escondeu que você tinha uma filha. Se você é um pai tão maravilhoso, a primeira coisa que você queria falar, até porque você chega logo e fala assim, olha, Constar na sua bio. eu tô aqui, ó, eu tenho uma filha, a pessoa que não aceita isso, Eu ela não sou merece entrar na minha fulano de vida. tal, tantos anos, tenho uma filha de tantos anos, eu faço, sei É isso que lá, você um quer? trabalho tal. Tá na bio, tá ali as primeiras palavras. Falei, é isso que você quer? Eu falei assim, se a pessoa não aceita isso, se você tem vergonha de contar isso para a pessoa, e a pessoa que vai receber, cara, essa pessoa não merece estar na sua vida, ponto final. E aí eu falei, gente, e assim, aí as pessoas perguntaram, e não sei o que, eu falei, não, mentiu. E ponto final. Sem assim, me achar, nossa, eu fui enganada, eu não sei o quê, não, é a responsabilidade dele, entendeu? Isso é uma coisa dele. Tanto que eu falei, eu sabia que essa história não ia acabar. Logo assim que descobriu que eu estava namorando, ele, poxa, porque homem, né, gosta de estar ali, né, o tempo inteiro azucrinando. Pô, você tá namorando, será que a gente pode ser amigo ainda? Eu sei que as coisas aconteceram. Eu falei, não, a gente não pode ser amigo, não. E ponto final. Não, Morreu. você mentiu, se faltou com valores morais. A gente não pode ser amigo. Tem um canal que eu adoro, é Deboche Astral. Recomendo, é muito engraçadinho. Aí eles zoam de capricorniano, eu sou capricorniano. Eu Eles também zoam de sou. todo mundo, né? Aí eles dizem, ó, se a pessoa é amigo de capricorniano, se abraça porque a pessoa é gente boa. Que pensa num bicho chato para amigo, é o capricorniano. Aí eu comecei a olhar minha história pregressa, eu falei, cara, é verdade. Eu rompi um amigo meu, vizinho de porta, né? Tipo, eu amava, eu amo ele até hoje, né? Não vou citar nomes, mas um belo dia, ele me ligava 1 da manhã, hello, tá acordada? Vem tomar sopa comigo. Que ele tinha feito, ele é músico, então os horários bem virados. Aí se eu estava acordada, tem o modo sleep, né? Então pode me contratar a hora que for, se eu estiver online eu respondo. Não me incomoda, né? Aí eu ia lá, eu só colocava um casaco em cima do pijama, né? E ia tomar sopa com ele. É um belo dia, cheguei lá, não, eu falei, o que você tá com essa cara de pão d'água? Não, porque eu estava numa audiência, enfim, para resumir, ele tinha uma filha. Eu descobri que ele tinha uma filha. Para resumir, ele quis se aproveitar numa noite de bebedeira, ele quis se aproveitar da mocinha, a mocinha se aproveitou dele. Aí ele renegava essa mocinha, essa criança, que não é filho dele, porque não foi o ventre que o princeso escolheu para gerar um filho dele. Eu falei, amor, dane-se você, dane-se essa mulher, essa criança não tem nada a ver com essa treta. É inconcebível. E ele é um rapaz de posses, não por mérito próprio da família, enfim. E, cara, ele pagava assim, meio salário mínimo, acho que na época era 400. Eu falei, cara, eu não consigo mais ser tua amiga, desculpa. Sabe? Se a pessoa atrai alguém, isso é uma traição para mim. Se a pessoa atrai alguém indefeso, ela atrai qualquer um. Se o cara atrai a mãe dos seus filhos, o pai dos seus, essa pessoa atrai qualquer um. E me trair é uma questão de tempo e oportunidade. Eu vou seguramente vazar dessa vida dessa pessoa, sabe? Eu tenho, chega a ser físico, chega a ter ânsia de vômito, porque aquilo não me cabe mais, sabe? Então, eu acho que mais dia, menos dia é dar uma treta grande, então eu prefiro vazar antes, eu sou dessas. Né? Agora, então, Ingrid, agora vamos aqui, vamos botar o papo o astral mais assim. Você tá conhecendo alguém, Ingrid? Ou tá solteirona, solteirona? Estou solteirona, estou conhecendo, querendo conhecer as pessoas, né? Eu falei assim pro pessoal na última live, né? Até as meninas estavam falando, ai, quero ser sua amiga, subi os comentários. Eu falei, galera, é só me chamar no direct. E vem cá, você tá disposta a ir para outros estados? Ou então, mudar a sua vida? Até foi essa pergunta que fizeram ontem. Eu acabei de estabelecer uma sociedade de advogados, então eu estou com um empreendimento profissional novo. Então, assim, nos próximos 5 anos eu me vejo bem quietinha aqui em São Paulo, né? Mas, assim, daqui 5 anos eu posso abrir uma filial em qualquer lugar do Brasil, né? Então,
eu nunca digo nunca. Eu digo que nesse momento estou mais quietinha aqui em São Paulo mesmo. Eu acho que se o Cavaleiro quiser vir, estarei super feliz. Cavaleiro! Agora, Adorei! nesse momento, Adorei! a gente tá sempre disposta, né, conhecer E gente. você, Rê, tá conhecendo alguém? Tá com algum Não, flertezinho? tô apoiando nos aplicativos, não tô conhecendo ninguém que me tenha me chamado a atenção, né? É verdade, eu acabei virando muito seletiva, né? E hoje, se o homem realmente ele não cumpre um script básico, não tem por que eu perder tempo, porque eu sei que vai estourar lá na frente, né? Então não tô com ninguém. Até o grupo estão convidadíssimos. A gente vai fazer um meet sábado entre os solteiros, para a gente não ficar sozinho. A Beatriz, tem umas meninas que estão aqui, acabaram virando minhas amigas, né? A gente vai fazer uma conversa, assim, para não bater a solidão. Eu acho que a Tati, que é líder do grupo, fez isso para a gente não se suicidar. Mentira. Gente, vocês têm que ir pra rua, gente. Vocês têm que ir pra rua. Não adianta ficar fazendo meeting, não. Tem que ir botar as caras lá e ver. Vai fazer encontro, então vai ter encontro no barzinho. Eu não sei como é que tá na cidade de vocês, mas Curitiba está saindo hoje de lockdown, inclusive com um horário sério, bem sinistro, com um toque de recolher. Ontem minha mãe me ligou assim, cadê você? Desesperada. Coisa que fazia muito tempo que não acontecia. Que eu não tenho mais nem idade para tentando agitar, a galera sair, o pessoal solteiro sair. Quem sabe, né? A gente aqui tem muito samba, graças ao bom Deus, tem muito samba na minha cidade. Então vai rolar, sexta, sábado, domingo vai ter samba em algum lugar. Eu falei, galera, vamos sair só os solteiros pra gente não ficar, né, na depressão em casa, pelo amor de Deus. Mas você sabe, eu vou te confidenciar uma coisa. Você sabe que eu comecei a entrar nessa questão virtual, aplicativos de relacionamento, porque eu fui assediada já em todos, WhatsApp, Face, todos, Telegram, todos. Eu acredito que vocês também, é inerente a qualquer mulher. Agora, ainda mais mulher bonita. Agora, aplicativos de relacionamento, eu tinha juro por Deus, gente, para mim uma mulher que estava no Tinder, para mim era codinome de puta. De verdade. Sério. Eu assumo, eu pensava realmente. Aí até que eu contratei um coach, o Edu, maravilhoso, ele falou assim, Rei, você vai conhecer teu homem quando? Onde? Ainda mais você que viaja lá e cá. Como? Eu sou caseira, não sou da balada, né? Aí ele começou a me falei, cara, é verdade. Hoje, de boa, gente, eu tenho imenso respeito pelo tempo que você poupa via virtual. Verdade. Né? Que a pessoa não cumpriu XYZ, tchau. Sim, não, você vai ter o quê? Sabe? A quantidade de pessoas que você pode conversar e ver se entra num processo seletivo é gigante, né? Eu já conheci amigos no Tinder, normal, né? Bons amigos, bons homens, tá? até cliente, o meu homem ainda não achei, mas existe gente boa. Gente, uma vez, eu no Tinder, logo no início, né? Porque eu entrei, estava no início da pandemia, né? Então não podia ficar, não tinha nem lugar para sair. E aí eu descobri um cara que ele que trabalhava também na área, eu trabalho na área de petróleo e gás, né? Aí. Não, nada de virtual, gente. Vocês têm que ir pra rua, entendeu? Botar uma roupinha bem bonita. Outra coisa que meu pai sempre falava para mim, e isso é fato, se tiver aí um menino ouvindo, é para poder, se o Tarso estiver aí, ele fala se é verdade ou se é mentira. Quando for sair, não sai com 75 mil mulheres do lado. Que o maluco não vai chegar em você se tiver 70 mulheres, entendeu? Não vai de grupão, vai com poucas meninas e tal, porque senão impede também do cara chegar. Não fica nem enfiado dentro de casa e nem sai de bondão. Fica ali num grupinho, nem que vá com pequenos grupos aqui, as amigas, mas dá espaço pro cara chegar. E aí, voltando a falar, né? Aí o cara falou assim pra mim... Homem tem chegar em grupo, porque daí as mulheres saíram para companhia delas, é melhor. Sai de dupla, sai de trio. Trio é legal, né? Porque daí uma se dá bem, aí as duas, uma faz companhia para a outra. 3 é legal.
É, isso aí. Mas também tem aquela situação de furada que todo mundo já passou, né? As amigas, tá todo mundo aqui junto, você tá ali, aí tem aquele amigo que cara, falei, meu Deus do céu, aí fica ali, as amigas vão se juntando, vai se ajeitando, aí sobrou o terceiro amigo do grupo ali, que é sempre o piorzinho, e você tá ali quieta naquele dia que você não quis fazer nada, o maluco O gruda piorzinho, aqui, igual encosto de filme de terror, e você fala, cara, eu vou matar essa mulher, cara. Aí você para de sorrir, aí você fica cara fechada. Ai, eu vi o Chuck ali. Aí, beleza, né? Aí esse menino lá do que eu também trabalho na área offshore, não sei o que tal, sei que tô desempregado. Eu falei, eu tô trabalhando na empresa tal. Ele, poxa, cara, se incomoda da gente trocar um WhatsApp, não sei o que, nananã. Eu falei, não me incomodo de jeito nenhum. A gente pode falar, posso te mandar meu currículo? Poderosa! Falei, pode seu currículo, sim. Ô, Rafa, a gente tá esperando até hoje, tá bom? Esperando até hoje um evento aqui no Rio de Janeiro com o senhor tocando pra gente ir lá, entendeu? Baile de favela pro Tarso vir, tá bom? Meu Deus. Com esse pessoal lá trazer esse pessoal de São Paulo pra cá, hein, Rafa? Tô só te esperando. Vamos fretar um ônibus, vai todo mundo. Você conhece o Rafa? Ele tá no Pódios 40. Você tem que ir lá no Pódios 40. Ele é aqui do Rio. Gostoso. Eu sou apaixonada por aqui. Hã? Ele é aqui do Rio. Já conheci. E aí eu falei, Jesus amado, agora é Tinder ou é... Nossa, ela falou favela. Mas você sabe, se fugir ao contexto da relação, eu entrei até porque eu vi amiga minha, né, tipo assim, conseguir um marido, eu já vi gente séria em volta de mim, amigos de amigos, né, conseguir marido, namorado, pessoas realmente importantes na vida delas. Foi porque eu sou meio São Tomé, tá ligado? Foi pelo Tinder, inclusive. Foi? Eu conheci ele pelo Tinder. Meu último relacionamento, inclusive, eu encontrei ele pelo Tinder. A gente se conheceu no Tinder também. Durou quase um ano. Mas enfim. Olha só, meu último namorado eu conheci no Par Perfeito, que não chegou a ser namoro e tal, porque a coisa não... Eu cortei porque ele ainda estava com a ex na cabeça. Eu falei, cara... E daí eu falei com ele um ano depois, ele ainda estava com a ex na cabeça. Ou seja, eu fui assertiva. Sabe? Então, a pessoa... Eu não sei por que as pessoas buscam relacionamento se elas estão com a própria vida, com a própria cabeça zoada. Vai curar teu luto, vai tua cicatriz. Mas sabe o que acontece? Ô, Rê, eu vou te falar uma coisa. Assim que a gente abriu o grupo, se a gente rolar lá, minha primeira postagem no grupo foi uma pergunta que eu também, né, volto, são esses 3 pontos que eu sempre volto. E essa pergunta que eu faço, o que você tem feito enquanto você está solteiro? E aí eu te falo, sabe o que a maioria das pessoas estão fazendo? Vai pra rua freneticamente. E aí, homem tem muito mais isso, né? Porque o homem, ele tá muito mais na quantidade do que na qualidade, né? A gente é mais seletivo e tal, não sei o quê. O homem quer mostrar que ele é o fodão, que agora ele vai passar o rodo. E aí, o que acontece quando você tá solteiro? Qual o momento que a gente para falar assim, peraí, o que eu cometi de errado no meu relacionamento anterior? Se olhar mesmo, sabe? Botar o dedo na ferida mesmo, ter coragem de falar assim, cara, eu fui grossa. Olhar no espelho, eu fui enxergar grossa. a realidade. Eu fui egoísta. Eu fui, sei lá, bababá. E aí, o que eu preciso mudar? O que eu aprendi? Tudo isso. Aí, o que acontece? Ao invés da gente parar e fazer isso, a gente normalmente, quando a gente nem sei mais fazer... Quando a gente termina um relacionamento, além da gente jogar muito a culpa no outro, né? No que magoou a gente, a gente joga toda a nossa expectativa no próximo também. Então, por exemplo, eu fui traída, né? E aí eu tô com a cabeça toda cheia de noia. Eu me envolvi no relacionamento. Eu não parei para analisar e para falar, cara, pô, peraí, cara, o que tá acontecendo? Você traz aquela carga energética do passado para o presente. Aí eu projeto no próximo relacionamento. Cara, aí
meu namorado, sei lá, acabou a bateria. Aí, acabou. Aí eu jogo toda essa experiência passada no outro e, cara, e nunca vai funcionar, porque enquanto você não para e fala, gente, peraí, deixa eu viver o meu luto, como você falou, deixa eu viver aqui o meu luto. Além de viver o meu luto, o que eu vou fazer para me colocar aí de pé agora? O que eu aprendi com os meus erros? Porque a insegurança, ela não está no outro, ela tá na gente. Entendeu? O ciúme, o não sei o quê, ela tá na gente. E aí, pô, eu vou emendando em um, aí não deu certo, eu vou no outro. Diferente, por exemplo, dessa situação que nós estávamos conversando aqui, de, pô, conheci um cara, não deu certo, acabou, ponto final, próximo. Conheci um cara. Não, eu tô falando de pessoas que vão emendando um relacionamento no outro, tentando engatar uma coisa, mas que não para em momento nenhum para fazer uma reflexãozinha do que tá E às vezes comete os caminho. mesmos erros sempre, né? Tá ali, ó, pegando o mesmo tipo de vibe, assim, ó, a mesma energia, encontra sempre o mesmo tipinho de cara errado, cai sempre nos mesmos golpes e não para pensar. Ou então a pessoa só se vitimiza. Por que será que isso acontece comigo? Lá, lá, lá. Pois Cara, é, é tá só tudo você muito analisar ruim direito as suas aí. dores. Ó, eu tenho uma conhecida, hoje a gente já não anda mais junto, porque foi parte do meu processo também de mudança, estar no meio de pessoas que tem mais a ver comigo. Eu não estou descartando amizades, eu continuo sendo amigo de todo mundo, mas para pessoas que estão mais próximas de mim, eu prefiro estar dentro de. Eu prefiro estar dentro do GW Tinder, porque aqui a gente vai conseguir ter esse tipo de conversa, tipo de Exatamente. Então, amadurecimento. assim, eu não estou sendo soberba de falar, não quero andar com fulano, não. Eu quero, tô aqui. Não, eu super te entendo, porque eu estou na mesma pegada. E aí, o Suzy, que eu acontece? quero pessoas que eu possa debater. Será que eu estou Eu tenho louca? Eu uma. penso lá, trago. Mas eu consigo Eu quero conviver pessoas da mesma perfeitamente. pegada. Converso perfeitamente se eu tiver que sentar numa mesinha de bar, por alguns minutinhos eu sento e tal. Mas para a construção da minha vida, eu escolho outras situações. E aí, o que acontece? Essa menina, ela falava assim para mim, isso até antes de me separar, que a gente já se conhece há muito tempo. Ela falava assim para mim, amiga, a pista tá muito ruim. A pista tá muito... Olha como que é a comunicação. Para a gente contextualizar. A pista tá muito ruim. Aí eu falava assim, cara, mas o que você quer dizer com isso? Né? Porque, considerando o meio que eu vivo, eu tenho homens de caráter próximos a mim, né? Não, porra, é só macho escroto, não sei o quê, que bababá. Eu falo, cara, vamos lá. Como é que você começa com. Como é que você conhece uma pessoa? Ela malha todo dia, não sei o quê, shortinho, top, é foto de corpo o tempo inteiro, e é foto de bunda, é foto de não sei o que lá, foto de biquíni. Não vem entrar nesse mérito que a gente vai ficar aqui conversando várias vezes, mas a comunicação que você está dizendo ali é uma e ponto final, né? E aí ela falando assim, amiga, mas aí eu posto uma foto, aí um carinha vem e comenta, aí a gente começa a conversar, aí ele me chama para sair, aí eu vou no barzinho, ou então eu vou na casa dele, não sei o que, Aí eu falo, cara, você está identificando o problema? Você tá vendo o caminho que você está seguindo, que você nunca vai de fato conseguir se relacionar com uma pessoa legal, e você está colocando a culpa no todo, que só tem macho escroto, mas espera aí. Pois é isso aí, entendeu? Aí eu falo, cara, você tá o tempo inteiro se relacionando com pessoas com base em comentários que a pessoa faz sobre o seu corpo. Você realmente quer ser levado a sério com isso? Querendo ou não, a Não, gente atrai, né? A a gente gente atrai o atrai, cara. público Eu falei, é que. século Então, XX, século XXI, não sei o que, nananã. Se o cara não me respeitar, não sei o que. Eu falei, cara, por que você não procura ambientes de família? Por que você não vai fazer um curso, vai fazer alguma coisa, muda um pouco ali o teu ambiente, e você vai ver que, de repente, pode ser que você esteja procurando uma pessoa legal no lugar errado. E eu não estou dizendo que você não mereça nada, mas é aquilo que eu falei com vocês, né? Que eu sempre falo, porra, eu quero esse cara assim, assim, assado. Olha, se vocês forem procurar no grupo, a gente
toda hora a gente tá tocando nesse assunto, dando porradinha em um ou outro, nem que seja nas entrelinhas. Nego quer e não quer dar nada. Eu quero um cara que me banque, eu quero um cara que ganha 30 pau, eu quero um corpão, eu quero isso, mas eu tô toda semana no bar, tô bebendo com as minhas amigas, falando não trabalho. A primeira coisa que eu pensei, quando eu não costumo falar sobre isso, porque é algo para mim que eu acho particular, mas uma das coisas que eu falei que eu não negociaria era, de fato, fosse um cara que tivesse condição de prover uma família, porque eu já estava cansada de ficar bancando o cara, bancando minha casa. Aí qual foi a primeira coisa que eu falei? Bom, se eu quero um cara nesse porte, o que eu tenho que fazer? Manter um bom emprego, ser uma boa funcionária, trabalhar bem. É isso. E atrair com esse tipo de comportamento, atrair esse tipo de pessoa. Agora, se eu estiver na rede social o tempo inteiro tirando foto com cervejinha aqui, ó, decotando, cara, é isso que eu vou atrair. Entendeu? Aí não adianta eu ficar falando que só tem macho escroto e que a pista tá uma merda. Se sou eu que tô lá. Sou eu que tô lá. É a mesma coisa que eu falo assim, pô, carnaval é horrível. Matou aqui no meio do bloco, cheio de purpurina. Entendeu? Pois é. E aí você tem que mudar, eu acredito que assim, não só o ambiente, né? Se você quer esse tipo de cara, você também tem que se tornar a mulher que esse tipo de cara que ele quer. quer. Então, Exatamente. assim, para de ser Carlão, para de só beber e falar besteira. Agora, tenta mostrar para as pessoas a sua feminilidade, a sua doçura, a sua postura de mulher, aquelas perguntinhas que fizeram nas lives, né? O que você faria para agradar, o que você faria para chamar atenção, ou qual é a sua linguagem de amor, o que você faria por esse homem também, porque não adianta você só querer, né? Só venha, e nunca você vai fazer nada. Realmente vai parecer que você quer ser uma pessoa interesseira. Se eu só quero ser sustentada, mas eu não quero, por exemplo, ser a dona do meu lar, então que homem que vai querer essa mulher, que não vai querer administrar o seu próprio lar, que não vai querer ser a mulher que vai te dar carinho, a mulher que vai educar seus filhos? Peraí, então essa mulher, ela quer o quê, na verdade? Ela só quer alguém, ela quer um banco, ela quer alguém que pague Sim, a conta dela. eu tenho um amigo que ele também se separou recentemente, a gente conversando e ele falando, e assim, eu falei para ele esses dias, porque eu fico muito calada enquanto a pessoa não me dá espaço para eu falar, porque normalmente vocês já perceberam, né? Eu sou cirúrgica. E aí ele falando, a situação dele foi o seguinte, ele foi casado também, né, durante bastante tempo, até mais tempo do que eu, e aí a mulher dele ficava em casa cuidando dos filhos. Foi um acordo que eles fizeram, ponto final. Então, tá acordado? Não sai caro, né? Sim. E aí, só que é o seguinte, se eu coloco você, eu como homem, se eu coloco você em casa cuidando dos nossos filhos da nossa casa, o que eu vou esperar? Que ao chegar em casa, a casa esteja, né? Senhora. E aí era brigas constantes, porque às vezes ele chegava do trabalho e as filhas dele, ele falava, às vezes ele comentava e tal, e era uma situação meio complicada, você não vai ficar dando palpite, chegava em casa 10 e pouca da noite, os crianças não tinham jantado. Aí ele chegava do trabalho, que ele se matava para trabalhar, para sustentar a casa, e ainda ia fazer comida para as filhas dele e tal, não sei o quê. Aí ele começou a flexibilizar e tal, aí há pouco tempo ele virou e falou assim para mim, mas sabe o que acontece também? Eu cobrei muito dela e tal, não sei o que bababá, esse negócio de casa, eu sempre fui muito chata com isso, não sei o que. Eu falei, olha só, eu falei assim, você tá me pedindo opinião? Eu falei, não, cara. Eu falei assim, você não tá errado, você não tem que ficar se culpando por causa disso. Se a parte familiar dela, desta mulher, que não é, por exemplo, que nunca foi do meu caso, se a parte familiar dela era administrar a casa e os filhos, cara, você não está errado de querer chegar na sua casa e ter sua casa arrumada. E isso não te coloca com uma tarde de machista, porque a vida inteira todo mundo falava isso dele e tal. Não. E de tanto ele ouvir que ele era machista, ele começou a fazer as coisas dentro de casa. Aí que a mulher virou e falou assim, agora eu não faço nada. Aí ele pagava uma mulher para fazer as coisas dentro de casa, até que assim, a mulher virou e falou assim, agora eu não preciso fazer mais nada, eu vou cuidar de mim. Começou a malhar, e deu-lhe um pé na bunda dele.
E ele ficou com essa dor durante muito tempo, né? E com culpa. E eu falei, cara, você não tem que se culpar. Qual foi o combinado desde o início? Não foi esse? Você cuida dessa parte, eu cuido dessa? E ela não cuidou. E não tá errado você olhar e falar assim, porra, realmente, ela não cuidou. Eu tô certo em querer chegar em casa, 10 e pouca da noite depois de um dia bizarro de trabalho, e ter a janta. E a gente não tá falando da década de 20, não, cara. A gente está falando de pessoas que se ajudam e pessoas que eu me importo tanto com o outro que eu sei que ele vai chegar do trabalho cansado. E eu, cara, eu acho que eu vou aqui, dentro do possível, dentro do tempero ruim que eu faço, uma comidinha aqui para pessoa que eu me importo. Exatamente. É aquilo que você casou, pressupõe que você ama a outra pessoa, né? E, cara, se Sim. você ama a outra pessoa e você espera também ser amado, você Se não vai fazer doar. uma coisa que você sabe que vai deixar a pessoa chateada, vai deixar a pessoa bolada. Você vai fazer, eu acho que assim, casamento e amor é uma escolha, sim, mas é uma escolha onde você escolhe se sacrificar pelo outro. E eu acho que casamento só vai dar certo se você fizer isso valer realmente. Não é por isso que a gente fala, os valores são inegociáveis, porque você vai viver para sempre com aquela pessoa. E parar de ficar romantizando muito o casamento, que tem que ser tudo perfeito. Não, vocês vão passar muito perrengue junto, mas vocês vão escolher todo dia acordar um do lado do outro. Os dois vão lutar juntos para que isso funcione, né? Casamento é isso, é passar perrengue, é passar por tudo isso, mas sabendo que do outro lado tem alguém que te ama, que te honra, Sim, e que vai honrar seus filhos, vai honrar sua família. Enfim, e eu acho e que no também dia que uma coisa você que a tiver Dani falou é muito e no dia que válida, você a tiver questão mal, desculpa. Falhou um pouquinho o áudio. Eu acho que o que você falou, Dani, é muito importante. Cada casamento, cada casal funciona de uma maneira. Então, assim, por que a gente fala dos valores negociáveis? Talvez eu não seja perfeita para um rapaz que a Dani seja perfeita, porque a Dani pensa assim e eu penso assado, mas é por isso que você tem que conversar e conhecer na fase do namoro. Porque se eu quero ser dona de casa, eu tenho que encontrar um rapaz que queira ser uma mulher que tome conta de casa. E se eu quero ter liberdade de trabalhar em casa e ajudar de outras maneiras, administrar minha casa e minha família de outras maneiras, eu tenho que ter um rapaz do meu lado que também entenda isso e que não me cobre isso depois. Entendeu? Então, o combinado não sai caro justamente por causa disso. São pessoas diferentes. E é o ideal que seja mesmo. E cada um cuida da sua vida. Eu acho que nenhum casamento vai ser igual ao outro, nem tem que ser. Mas dentro do próprio casamento, vocês, como casal, têm que decidir, olha, vai ser assim. E assim a gente vai lutar e vai se amar pro resto da vida, porque o casamento é para sempre. Meninas, 1h30 Concordo de live plenamente. já. Você sabe. Misericórdia, como a gente fala. Por mim, eu vou até 4 da manhã. Tem duas coisas que eu gostaria de falar aqui, gente, que para mim, assim, foram cláusula. Hoje é uma cláusula pétrea, não negociável, uma condição sine qua non, né? No momento que eu resolvi voltar a ter alguém na minha vida, eu comecei a observar casais 30, 44 anos, seu Vieira, Dona Ieda, um casal de clientes meus maravilhosos. Comecei a observar, falei, gente, modernidade não está dando certo, né? Vamos ver, esses casais estão tanto tempo juntos, por quê? O que eles fazem que a maioria não faz e dá divórcio? Aí eu comecei a observar, ele é o provedor do lar, ela é a mantenedora do lar. São partes que se complementam, jamais competem. Ele tem funções distintas, ela tem funções distintas. Se vocês me perguntarem, Rê, você acha que mulher tem que saber cozinhar, uma mulher que queira montar um lar? Isso é arbítrio, né? Que eu acho que a partir do momento que você opta por ter uma família, por montar um lar, é uma escolha sua, a tua prioridade é o teu lar. Ah, você quer a tua realização pessoal, tua realização profissional? Beleza, não monte um lar. Ok? A partir do momento, o teu lar é tua prioridade. Então, eu acho sim que uma mulher tem que saber cozinhar sim. Ela pode não gostar, é um arbítrio dela, mas ela tem que saber cozinhar sim. Nem que seja para conseguir gerenciar, administrar a empregada. Sim, sim, né? sim. Se ela está botando muito óleo na comida, é a saúde da tua família. É um assunto muito sério. Né? Vai que a moça está botando muito óleo, enfim, você vai ter que orientar, né? Outra coisa que eu observo assim nas pessoas em linhas gerais
a falta de compreendimento do que é o amor, né? E para citar isso, eu vou contar uma história que eu tinha uns 21 anos. Vocês são mais novas que eu. Vocês lembram de um programa chamado Jô Soares 11h30? É um programa que eu adorava. Então, era 1h da manhã, eu estava lá fazendo meus projetos, fazia arquitetura, lógico. Nisso veio um padre famosão da Candelária. Aí ele chegou, né? E falou assim: olha, eu sempre falo para os meus párocos, é isso? Não lembro qual foi o termo que ele usou, para minhas ovelhas, enfim. Se você quer ser feliz, não. Hã? Paroquianos. O quê? Paroquianos. Bom, paroquianos, é isso aí, paroquianos. Se você quer ser feliz, não case. Aí nisso eu quase caí da cadeira. Jô Soares quase caiu da cadeira também. Vai, como assim? Um legítimo representante da Igreja Católica mandando não casar, que é isso? Aí eu parei para ouvir o padre, né? Se você quer ser feliz, não case. Mas, se você quer fazer a pessoa que você ama feliz, aí sim case. E vai dar certo se essa pessoa quiser o mesmo com você. Cara, isso aí. que aplaudir esse padre em pé. Então eu vejo hoje as pessoas entrando em relacionamento porque elas querem ser felizes. Amor, não vai dar certo. Não vai prestar. Tu não tá pronto para se doar. Teve uma chamada do Ítalo que rasgou aqui dentro. Aliás, várias, né? Amo esse cara de paixão. Ele falou assim: se você não morre por alguém. Deu uma interferência. Se você não morre por alguém, você ainda não começou a viver. Eu falei: caramba, eu não morro por ninguém hoje. Sabe, por isso que eu tenho tanto desejo de encontrar esse homem, que ele me encontre, enfim, né? Porque hoje eu não morro por ninguém. Meus pais já estão mais velhos, né? A gente aprende. Eu acabei de perder minha madrinha agora há poucos dias. A gente aprende a lidar com a dor. Mas hoje eu não morro por ninguém, sabe? Eu não tenho filhos, né? E não me casei. Então, é uma questão de querer se doar plenamente, de morrer, de sangrar por essa pessoa, né? Então, e da mesma forma, tudo que se estende ao próprio casamento, né? Essa doação plena. Esses dias mesmo eu falei para um crush meu, eu falei: olha, eu posso detestar chocolate. Mentira, tá, gente? Eu sou chocolatra. Mas eu posso detestar chocolate, eu posso não saber cozinhar. Se você amar bolo de chocolate, meu anjo, for meu homem, eu vou mover mundos para fazer o melhor bolo de chocolate da minha vida para você. Eu sei fazer bolo de chocolate. Então, atenção, peraí, gente. Atenção aqui, ó. Informação de última hora, hein? A Ingrid sabe fazer bolo de chocolate, hein, rapaziada? Por favor, candidato. E pudim, tem que ser e pudim também, sei fazer pudim. Gente, olha só, a produção tá me chamando. Produção tá me chamando aqui no ponto. A produção tá me chamando aqui no ponto que já tá na hora da gente se encerrar. A live já tá batendo quase 2 horas. E lá em cima, tá todo mundo. Delícia! Tá muito bom. Queria agradecer a presença de vocês, tá? Foi muito, muito enriquecedor para todo mundo esse bate-papo. Espero que as pessoas que estejam aí também ainda ouvindo ou que vão ouvir nos próximos dias, que tenha ficado aí um pouquinho de nada. Manda pra gente, Heloísa, bota lá pra gente, bota a receita Manda de pudim pra gente, Heloísa. E avisa que a gente vai travar para todo mundo que chegar já bater logo já passar logo pela receita de pudim, que isso é importante. Estava falando aqui, então, agradecendo. Eu espero que se tudo aquilo, essas quase 2 horas que a gente ficou, se uma coisa ou outra que foi da nossa experiência serviu para alguém, que já foi válido. Eu sempre costumo dizer que quando a gente passa por algum momento na nossa vida que a gente sofre, se você não pega esse sofrimento e você não faz algo dele de útil, ele foi só um sofrimento. Mas se você pega ele e transforma em alguma coisa, ele te serviu de ensinamento e serviu também de livramento para que outra pessoa não passe pelo mesmo. Então, eu sei que tem muita gente nova no grupo, tem gente que nunca teve experiência de casamento, tem gente que está se preparando para isso, tem gente que já passou por isso mais de uma vez. Se conselho fosse bom, né? A gente tem essa crença na nossa cabeça de que com a gente vai ser diferente e tal, mas a gente está aqui
para conhecer alguém, tá, mas muitas pessoas estão ficando também, e para que a gente possa, de uma certa forma, ajudar, compartilhar as nossas experiências, enriquecer com os nossos conhecimentos, com aquilo que não foi legal para a gente lá naquele momento, mas que hoje a gente consegue falar como um alerta. Então, eu espero de coração que alguma coisa tenha ficado, não só para a gente que está aqui, do papo que a gente trocou entre nós três, mas quem está ouvindo também, e que a gente possa cada vez mais amadurecer, crescer, se sentir pronto para um relacionamento, refletir muito sobre as coisas que a gente viveu, as coisas que a gente fez, os nossos erros. Quando eu falo isso, eu não sei se vocês conhecem o Orlando, ele também é aluno ele está no grupo, recentemente ele foi Amo! inserido A minha no live com grupo. ele é uma das minhas favoritas, ele é muito Ele é fera. uma pessoa, ele é um cara sensacional que me ajudou muito, principalmente nessa parte da feminilidade, que é algo que eu ainda Ele é preciso fera. trabalhar muito. E uma das coisas que eu fiz mesmo de verdade, e eu mostrei para ele, ele morre de rir. Eu fui anotando mesmo, quando eu estava com fulano, como que eu era com fulano, eu era assim, eu era assado, e com ciclano, como é que eu era, com os comportamentos que se repetiram. Por que eu terminei com fulano? Por que aconteceu? Papel e caneta na mão, eu sou old school mesmo, entendeu? E eu fui me estudando. Eu sou coach também, então eu gosto disso, eu gosto de me enfrentar e tal, para que eu pudesse hoje encontrar alguém que não tem absolutamente nada a ver comigo e falar assim, caraca, era tudo que eu queria, era tudo que eu preciso, e é por ele, e é nesse sentido que eu quero ir. Mas se a gente não aprende com as nossas experiências, com as nossas porradas, como a Ingrid falou, a gente vai continuar repetindo os mesmos erros e cada vez se machucando mais. E a gente que está aqui não quer que você que está aí do outro lado se machuque, obviamente. E é por isso que a gente foi juntando o grupo e cada vez a gente foi tomando um pouco mais de responsabilidade no sentido de vamos conversar, vamos fazer as lives, vamos trazer o pessoal para participar com a gente. Aprender com as experiências, com os erros dos outros. Exatamente. E que ninguém está sozinho. A gente está aqui, é um grupo que acaba muita gente ficando amigo de um, conhecido, as pessoas vão ficando cada vez mais próximas, grupinhos paralelos vão crescendo, mas que não fique uma coisa solta. A gente está aqui justamente para contribuir. A verdade é essa, né? A gente está aqui para servir. Por isso que mesmo algumas pessoas já estando, porque é uma das regras, né, do grupo, só pode estar solteiro, mas a gente precisa também dizer, olha, deu certo comigo, eu fui essa mulher que hoje eu não quero mais ser, é possível mudar, é possível passar por uma experiência muito ruim e hoje até tira sarro dela, como às vezes a gente fica, o pessoal fica me sacaneando e eu me sacaneio também com tudo que eu vivi. Então, é isso, gente. Agradeço muito a presença de vocês, tá? Que a gente possa se encontrar na próxima vez, nas próximas lives, e que vocês Me chame sempre, amei vocês! A gente está fazendo com frequência, né, o Clube da Luluzinha na quinta-feira, tá ficando cada vez mais divertido, Eu porque a assisti mulherada vai se semana soltando. passada, assisti gravar. E é isso, gente. Obrigada, boa noite para todos e até quinta-feira que vem. Boa Tchau, noite. pessoal. Obrigada a todos. Beijo. Obrigada, Tchau. meninas. Obrigada pelo convite. Tchau. Beijão, tchau. Beijo. Tchau.